de uma comissão eventual que pudesse ter a responsabilidade de tratar do processo de acusação e destituição do Presidente da República. Do resto, um assunto incontornável aqui no nosso debate e por isso mesmo vamos com esta questão abrir o nosso painel de hoje. O programa tem a supervisão de Horácio dos Reis, o Pedro Cafiel respondo aqui pela realização e também a apresentação aqui, autooperado à semelhança da semana passada, com assistência técnica de Osvaldo Tomás, a supervisão também de Kavita Chilala. Deixa-me aqui saudar os nossos convidados, começar pelo doutor Olívio Quilombo, que está de regresso. Boa tarde. Olá, bem-vindo. Meu caro, muito boa tarde e obrigado. Muito bem, agora o doutor Gelson Salus. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Pedro Cafiel. Boa tarde a todo o vasto auditório da Rádio Despertar que nos ouve nesta tarde de domingo. Muito bem. E claro, boa tarde especial às ilustres figuras com a qual vou partilhar o painel. Exato. Agora o doutor Aniceto Cunha. Boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde, Pedro Cafiel. Agradeço o convite em nome da direção do partido MPLA. O meu boa tarde extensivo ao doutor Olívio Quilombo, meu amigo, agora deputada emprestada à UNITA, mas este emprestado... ao Gelson Salus, aos técnicos da Rádio Despertar e, claro, ao vasto auditório e os internautas que acompanham essa página. Muito obrigado. Muito bem. Doutor Olívio Quilombo, começo justamente consigo. O que é que houve ontem no Parlamento? Estamos aqui a registrar uma troca de acusações. A UNITA diz que saiu, abandonou, enfim, a Assembleia Nacional em virtude de a Presidente deste órgão ter violado a lei, mas que, enfim, o MPLA também diz que seguiu todos os procedimentos e por isso a criação da comissão eventual foi chumbada dentro daquilo que a lei estabelece. Queremos compreender o que é que justamente houve. Olha, nós ontem tivemos um cenário triste na nossa Assembleia Nacional, na medida em que princípios do regimento, primeiro da Constituição e do regimento, foram grandemente violados porque se entendeu por alguma iniciativa que, distante dos dois documentos reitores da República de Angola e da Assembleia Nacional, entendeu-se que não era possível criar a comissão eventual que é a responsável pelo processamento do processo de destituição, não é? Que começa com a iniciativa suportada por deputados na ordem de 1/3, recebida pela Assembleia Nacional o documento, é automaticamente marcada uma reunião que de forma extraordinária e urgente há uma plenária extraordinária. Houve uma reunião da Comissão Permanente da Assembleia com ponto único, que esta reunião plenária deliberou que devia-se marcar uma reunião plenária extraordinária para resolver esse assunto. A Assembleia Nacional tem rituais consagrados na Constituição e na lei que são fundamentais para qualquer plenária. Estes rituais conformam-se na criação, por exemplo, do relatório parecer e depois do projeto de resolução. No caso específico, como era uma iniciativa de destituição, tem que se criar, por votação secreta, uma comissão eventual. Esta comissão eventual é que tem a missão de avançar com o processo de destituição. São dois momentos em que a lei, o regimento da Assembleia Nacional impõe votação secreta. É da criação da comissão eventual, que vota-se os nomes das pessoas que vão compor a comissão eventual. Estes devem receber legitimidade do plenário para realizarem ações. Que ações são essas? Essas ações são o processamento da destituição, avaliar a acusação e darem procedimento. Depois de se aferir, depois de acontecer esse processo, é que se vai à última votação, que também é secreta, que é a votação que dá seguimento do processo de destituição aos tribunais superiores, Constitucional e Supremo, para questões de crimes. Portanto, isto não aconteceu. O que aconteceu ontem? O que aconteceu foi que se queria avançar para a votação
de mão levantada, violando gravemente o regimento da Assembleia Nacional. Não houve um relatório parecer, ou seja, quando a Assembleia Nacional recebe um documento, a Presidente deve publicar no diário da Assembleia Nacional. Este documento tem que ser distribuído pelos grupos parlamentares e, consequentemente, para as comissões especializadas em relação da matéria. Portanto, essas comissões não receberam esse documento. Portanto, não houve um relatório parecer e não houve um projeto de resolução. Dentro dessas condições, a pergunta é: votou-se o quê? Esta é a pergunta que fica. Votou-se o quê? Se este ritual procedimental da Assembleia não foi, portanto, observado, então aquela ação ontem foi uma ação nula. Daí o descontentamento do grupo parlamentar da UNITA em exigir que houvesse naturalmente, escrupulosamente, esse procedimento. Nós produzimos um comunicado de imprensa, que é um documento onde está, portanto, espelhado todas essas irregularidades observadas ontem, e no final o documento é claro que nós consideramos, em função da violação grosseira, visível, de procedimentos basilares para a observação de uma sessão plenária, eu nem falaria ainda do processo de destituição, para a observação de uma sessão plenária, não foram observados. E a nossa observação começa pelo presidente do grupo parlamentar em perguntar o porquê da ausência da imprensa. Porque toda a sessão plenária é pública. Toda a sessão plenária é pública. Toda a sessão plenária é pública. E essa, por ter um caráter. A imprensa muito específico, esteve, mas foi impedida de transmitir? A imprensa esteve, mas depois saiu. Ou seja, o multiusos tem um hall, tem um espaço adjacente a ele, onde normalmente fica a imprensa, a entrevistar os deputados em direto. Mas esta não esteve dentro da sala. Mas houve impedimento ou não esteve? Ela não esteve dentro da sala. Não esteve dentro da sala, porque a Presidente disse que não há condições para ser transmitida naquela sala. Mas nós temos tido sessões de debate na especialidade naquela sala, onde temos tido a imprensa em direto. Isso é um ponto. A Presidente alegou que a sala principal do plenário está em obras por causa do evento que vai acontecer daqui a algum tempo, e que, portanto, havia andaimes que não colhe, porque havia jornalistas a 10, 5 metros daquela sala a fazerem diretos. Bastava para um direto, bastava uma mochila, e você, José, sabe disso melhor do que eu. Portanto, houve esse impedimento, e nós, como é óbvio, usamos os nossos telemóveis para fazer gravação, que também é normal. Colocamos em live a plenária e aquilo tudo que depois se desenrolou. Portanto, houve violação da Constituição, houve violação da lei, não se observou o ritual procedimental para a realização de uma sessão plenária, não se observou o ritual procedimental para a destituição do Presidente da República, que começa pela criação da comissão eventual, que essa comissão tem que ser votada para ter legitimidade de processar a destituição. As pessoas votadas, vota-se nomes, por maioria absoluta de deputados em efetividade de funções. Se votasse, por exemplo, contra a criação daquela comissão, tinha que se criar uma outra comissão com outros nomes e voltar a votar, ou retornar à votação. Portanto, isto não aconteceu. Se isto não aconteceu, então não houve sessão plenária. Todo aquele procedimento foi nulo e a violação começou pela Presidente da Assembleia Nacional. Está certo. Eu daqui a pouco vou compreender, a partir de si, de que maneira este processo poderá continuar, já que o MPLA diz, e inclusive alguns juristas também defendem, que com o ato de ontem o processo praticamente morre. Agora eu consigo, doutora Aniceto Cunha, qual é a apreciação que tem? O seu partido diz que com o chumbo da criação desta comissão eventual, que teria a responsabilidade de tratar deste processo, tanto o assunto da destituição do presidente João Lourenço terminou. Muito obrigado, meu nobre. Eu primeiro gostaria de saudar Muito obrigado, meu nobre. Eu primeiro gostaria de saudar a posição e a postura dos deputados do grupo parlamentar que, com toda a dignidade, conseguiram, portanto, nos representar, nós, MPLA, e orgulhar, sobretudo, a juventude do MPLA. Bom, meu amigo Olívio, ouvi-lhe atentamente, mas vou ainda recorrer aqui a uns campos onde nós nos entendemos bem. A academia, né? O professor Robert Michel diz que há pessoas que, sobretudo,
em casos de política ou de religião, não conseguem ouvir opiniões diversas à sua, em que o coração começa a lhes palpitar poderosamente. Essas pessoas vamos deixá-las em paz. Portanto, essa questão de competição política não é muitas das vezes para estas. Ora bem, o que nós assistimos ontem é um ato digno de realce. Digo aqui a postura e a votação que os deputados que representam a bancada parlamentar do MPLA e sobretudo do PH tiveram em cortar essa imaginação e o sonho que um dia foi vendido à liderança da UNITA, e esta transmitiu que seria possível essa realização. É um processo que levou 3 meses a sua preparação e que o presidente foi, digamos, do ponto de vista técnico-jurídico, devidamente enganado, porque eles falharam-se no detalhe, né? E com a explicação dada rigorosamente pelo professor Paulo, né? E também deputado à Assembleia Nacional, ele dizia que quando há uma iniciativa, e foi mesmo isto que o Partido UNITA, através do seu grupo parlamentar, teve uma iniciativa, não é? A Assembleia Nacional precisa de assumir este processo e a assunção é feita em plenário, certo? E quando se faz esta deliberação, não se está ainda, digamos, diante de um processo de acusação. Ora bem, e a partir deste momento é que esta deliberação foi recusada. Logo, como bem disse aqui o nosso jornalista Cafiel, o processo morre. Se esta deliberação que deveria dar os atos consequentes para o efeito foi chumbada, o processo em si morre. O que é que a UNITA está a trazer com isto? A UNITA demonstra-nos que não tem cultura jurídica. E aqui as pessoas devem ter o princípio e a responsabilização pelos seus atos. E a liderança da UNITA agora é aqui chamada a ter uma postura de ética. Houve muita publicidade e propaganda de que esses atos conheceriam seu fim, quando tecnicamente havia um vazio grave, porque os juristas que aconselharam este presidente, embora ele também terá sido longos anos presidente do grupo parlamentar, há aí um vazio de compreensão. E este vazio eles perderam por não observarem a um pequeno detalhe. Porque Qual era esse vazio? Precisamente os procedimentos internos que acabamos de explicar. Porque num dia anterior, nós ouvimos o presidente da UNITA a elogiar a postura da presidente da Assembleia Nacional. E aqui demonstra-se claramente a ausência da cultura jurídica de uma liderança desse tamanho. Temos uma grande oportunidade, por ele não ter cumprido ou não ter sabido entender os momentos, em demitir-se do cargo do presidente da UNITA. Portanto, teve um insucesso nas eleições, não conseguiu gerir este processo, continua a ter uma não aceitação. Por isso é que da outra vez nós aqui explicamos a teoria do óbito, né? Que é precisamente quando as pessoas não alcançam os objetivos pretendidos, não aceitam esta realidade. E parece que aqui este óbito continua a ser permanentemente concorrido, ou seja, essas pessoas não aceitam essa realidade e vão buscando, digamos, invenções para que consigam dizer que não aceitamos os resultados das eleições, pese embora estão lá neste órgão de soberania, pese embora beneficiam de todos esses direitos. Aqui deixamos um desafio. O presidente da UNITA tem uma oportunidade de demitir-se para mostrar, digamos, a sua sanidade mental e a sua dignidade doutor, enquanto líder político. O doutor Olívio Quilombo apontou, por exemplo, o facto de a lei estabelecer para este caso específico a votação secreta, que não houve. Aqui voltamos a um outro elemento, e penso que este é mais grave porque agora também se quer institucionalizar, né? E essas pessoas que nos representam, que nós angolanos os votamos, têm de ter responsabilidade. A responsabilidade é saber aceitar as decisões dos órgãos competentes, dos órgãos de soberania. Aqui há uma intenção deliberada que parece uma coisa ser justa só quando me favorece. Não é esse conceito de responsabilidade que nós esperamos dos nossos deputados. Portanto, todas essas argumentações, elas visam fundamentar porque houve um ato que não concorre a seu favor. Mas a UNITA diz que a lei estabelece votação secreta, entretanto a presidente da Assembleia Nacional impôs votação por mão levantada. Não impôs, meu nobre.
Não impôs. Aqui infelizmente, a Rádio Despertar também é usado como um veículo para a manipulação e enganarem as pessoas. Está errado. Não, mas isto não As tem a ver pessoas com devem despertar, ser- tem a ver com o que está a ser dito. Está As aqui. pessoas devem ser. Daqui a pouco Posso pedir vamos um ponto ouvir de ordem? novamente o doutor. Sim, sim. Não, ele terá o seu tempo. Eu já lhe devolvo a palavra. Não, eu não aceito. Só Ele para pediu- esclarecer este não há ponto. desordem, não há desordem, Não é- meu nome. Ele não fez é- a não sua é introdução. Caro jornalista, Não é estou no desordem, meu vamos só- tempo. Sim, sim, O vai deputado continuar. Olívio terá o seu tempo. Muito bem, E, por favor, vai continuar a falar. e Deixa-me por só. favor, eu estou a dizer, ele Só pediu para um ponto esclarecer de este ordem no meu ponto. tempo. Ele vai esclarecer, faça como eu tenho a paciência, aponte. Vamos então concluir. Não é? E deixa essa técnica de permanente interromper o meu pensamento. Não é técnica, nós queremos o esclarecimento, doutor. O meu oponente narrou o seu entendimento. Em momento algum foi interrompido. E isto tem sido recorrente. Quando sente que há um vazio nos meus oponentes, o jornalista tende, portanto, a entrar na Não, luta. mas em debate o doutor mesmo tem dito que há ponto de ordem, isso é normal. Sim, mas parece-me que aqui Daqui na a pouco o Despertar doutor vai tem sido solicitar ponto de anormal. ordem e vai ter direito de o fazer. Sério? Se for assim, então eu aceito. Está anotado Muito bem. aqui. Doutor Quilombo, queria esclarecer alguma coisa? Eu vejo o doutor Aniceto com muita dificuldade em responder às tuas questões, sobretudo do esclarecimento técnico do processo. De facto, ele é meu amigo, mas nós aqui temos opiniões diferentes e diferenciadas, somos de adversários políticos e estamos a debater questões muito importantes, muito sérias do nosso país e que a nossa amizade vai ficar de lado enquanto estivermos a discutir. Eu vou dizer tudo o que disse de uma outra forma, com uma outra linguagem. Não, doutor, desse tem um ponto Porque de ordem vai ser- para sim, rebater uma questão. exatamente. É pontual. Vou Jornalista, o que é que eu atenção vou ao seu rebater? papel. Vou rebater Sim. a tua incapacidade de, primeiro, rebater o que eu disse, segundo, de se explicar sobre o que aconteceu ontem. Doutor Olívio, Aconteceu ataca a ontem foi o mensagem. seguinte. Atenção, doutor Olívio, ataca a va- mensagem, vamos não o fazer A assim, mensageiro. substituição é um processo que Ah. inicia, eu até vou ler Ok. porque eu escrevi isso mesmo. Não, A leia, decisão é um leia, processo leia que- o subsídio que a- deram, a- leia. A decisão é um processo que inicia com a entrega do processo à Assembleia Nacional. O que é que está a ler? Que a Doutor, presidência- leia. que a presidência- Não, que a doutor. presidência- que a presidência Doutor. recebe, suportada com 1/3 dos deputados, são 74 deputados, nós fomos 90. A Presidente é obrigada, depois de receber esse processo, a criar o ritual da Assembleia Nacional, que é distribuir esse documento pelas comissões de trabalho especializadas, ponto 1, pelos grupos parlamentares, ponto 2. Depois, esse processo despoleta uma reunião urgente para a Comissão Parlamentar da Assembleia Nacional, que aconteceu, e esta delibera uma sessão extraordinária, O que com caso de aconteceu também. urgência. O que aconteceu? Exato. Depois, no plenário, há um ritual procedimental, Qual? que é a criação do relatório parecer, que é fruto dos documentos que as comissões especializadas receberam e os grupos parlamentares receberam, e depois temos o projeto de resolução. É este documento que é lido e é apresentado aos deputados. Isto não aconteceu. Ou seja, o culto da ação de graça numa igreja tem um ritual. As festas têm um ritual. A Assembleia também tem o seu ritual. Este ritual não aconteceu. E nós começamos a pedir esse ponto de ordem em sede da Assembleia para chamar a razão à Presidente que estava a faltar estes elementos. E a Presidente não cumpriu com esse ritual. O elemento fundamental que dá procedimento à instituição é a criação de uma comissão eventual depois destes rituais. Essa comissão eventual tem nomes que podia ser e é proporcional em função da representação parlamentar. E só o grupo parlamentar da UNITA e do MPLA estão em condições de terem essa comissão eventual. Esta comissão eventual precisa de legitimidade. A legitimidade dessa comissão eventual vem da votação destes nomes. Isto não aconteceu. E a Se isto questão- não aconteceu, e a questão é o que justamente- se votou ontem é completamente nulo. E a questão é, E é eu justamente lamento esta. muito, Esta, porque- esta sim, votação sim. a que o senhor se refere, Sim. secreta ou por mão levantada? Secreta. Isto está aqui no regimento, por um lado, e na Constituição, por outro lado. Está O 129 da Constituição, que é o terço bloqueante, obriga. O 284, por um lado, o 285 também obriga. O 159 do regimento, igualmente obrigam. Ok. É isso que eu gostava de ver Deixa-me meu só amigo voltar Aniceto aqui a ao rebater. doutor E eu não estou a Aniceto. conseguir Doutor ouvir Aniceto, isso. vai continuar com a palavra. Pode continuar. Muito Pode obrigado. seguir o suporte do meu colega e deputado Antônio Paulo, ou ainda do meu colega e deputado Gil Martins. Eles têm. Segue seus. É pena Vai ser discutir. muito fácil você discutir assim. É pena- Senão não vai Ok, ser possível. muito Olívio. bem, vai continuar com a palavra, doutor. É pena a Despertar não passa aqui, né, as opiniões desses grandes líderes do MPLA. O Mas senhor siga o Martins show. falou. Vai ser muito Doutor mais fácil você Olívio, conseguir segurar doutor isso aí. Doutor Olívio, Olívio. vamos só ouvir aqui o doutor Aniceto Cunha. Também Pode posso opinar, continuar. meu colega
ter Mas uma boa postura, né? o doutor falou de quem? De Gil Martins, passou aqui. Falou. Parte. Muito bem. Não Pode na continuar. íntegra. Posso mesmo? Não, nada passa na íntegra, doutor. Não dá tempo. Bom, eu Pode sei continuar. que, por norma, quando se recruta um reforço numa equipa, né? O que se espera é que ele melhora. Eu sei que o meu amigo tem o desafio de melhorar a má prestação que a doutora Miaela... Não, doutor, Aniceto, doutor, nada, deixa-me nada, esgrimir nada disso. isso. Vamos argumentar o doutor, assunto. doutor sabe o que é direito, sabe? Vamos Está a avançar, violar o doutor. meu... Deixa-me esgrimir o meu pensamento, por favor. Porque o que está a usar é uma tática permanentemente de Não, muito desconstrução longe do disto. meu pensamento. Não Vamos faça debater, isso, doutor. por Nós favor. temos aqui a doutora Então Weba, deixa-me não vamos falar rebater. dela. Não, eu Muito só bem, vamos posso continuar. sim, ela Vamos é uma continuar. deputada, ela me representa, é uma pessoa Pode politicamente avançar, disposta, a pode Constituição permite, não és tu, meu nobre. Como dizia, quando se pede um reforço, e por isso mesmo foi sempre estar fora da UNITA, o meu amigo, que até reconhece as capacidades académicas, e vai ter que fazer um exercício melhor de quem a pessoa substituiu, né? Aquela que ele veio substituir, prestou um serviço que não agradou. E foram buscar o meu amigo, é um bom reforço. E eu sei que ele terá, Doutor Aniceto, claramente... vamos olhar para o assunto. Daqui a pouco tempo foge. O tempo está sempre a debater, eu estou a responder. Ele pediu um ponto de ordem, atacou o mensageiro e não a mensagem. Eu estou a responder na mesma dimensão. Tem de ter capacidade de compreender ambas as partes. E ele realçou que vamos ainda pôr a nossa amizade de lado e vamos entrar para a guerra do pensamento. Mas É tudo bem. construtivo. Então vamos para isto. Obrigado. Doutor Olívio, infelizmente, tem de fazer esse exercício, né? Como nós dissemos, de fingimento de delírio, né? Para atingir o papel que lhe foi confiado. Portanto, como lhe dizia no princípio, a UNITA deve ter cultura jurídica e, essencialmente, a aceitar e respeitar as decisões saídas dos órgãos competentes para o efeito. Certo? Houve todas as explicações tecnicamente foram dadas, nós rebuscamos aqui na íntegra, não somos as pessoas originárias deste papel, portanto fizemos-la com toda a humildade. O que tem de haver agora aqui é aceitar. Portanto, houve uma construção de uma expectativa e que ela falhou. E nós dissemos aqui, o presidente foi enganado a detalhes. Esses técnicos, do ponto de vista jurídico, ludibriaram com a assessoria que tiveram externa e tiveram uma expectativa. É normal que, do ponto de vista psicoemocional, todo um objetivo esperado não alcançado tem as suas consequências negativas. Nós estamos apenas aqui a aconselhar as pessoas a aceitarem e contribuírem de melhor maneira. Porque não é até uma questão de ingenuidade grave política. A UNITA ter a esperança que um dia os militantes do MPLA e com a dimensão de deputados podiam estar contra a sua liderança. Por isso é que eu no princípio reiterei, né? E faço novamente, de que os deputados cerraram fileira em apoio incondicional ao líder. Porque um dia foi construída uma narrativa mental de que havia alguma esperança de algum ou de um deputado do MPLA votar a favor do projeto da UNITA. Nós estamos diante de quê? Se não é um delírio, estamos diante de quê? Estamos diante de uma grande ingenuidade política. Então as pessoas que se propõem a isso, quando têm sucesso, também devem ter a responsabilidade UNITA e criei uma coisa chamada FPU, reforço para ganhar o MPLA, não ganhamos. Agora vendi o sonho de que devíamos destituir a liderança do MPLA, uma vez mais falhamos. Eu me sinto incapaz e por isso mesmo demito-me do cargo de presidente do partido UNITA. Não gostas dessa parte? Ai meu Deus. Eu sei que é de... Senhor jornalista, mas calma. A concluir. Tenha calma, meu nobre, vai chegar lá. Bem, a concluir. Vou concluir Exato. mesmo. Concluir esta ideia, não concluir o pensamento, né? Portanto, em resumo, o presidente da UNITA tem um grande desafio. Portanto, deve ser homem, deve ser líder e dizer, não consegui e demito-me. Está lançado o desafio. Obrigado, Doutor Gilson Salúcia, consigo o que houve ontem, a UNITA diz que foram violados os procedimentos que deviam ser seguidos para a criação da comissão eventual que pudesse tratar deste assunto da destituição do Presidente da República. O MPLA diz que não e, portanto, o processo com o ato de ontem terminou. A sua visão. Pedro Cafiel, permita-me que comece citando um autor que já foi citado aqui pelo
nobre Aniceto, não é? Refiro-me Obrigado, a Robert Michels, né? Os senhores leem muito. O mesmo autor citado pelo meu amigo Aniceto terá dito uma vez, em função de um estudo feito ao nível da compreensão da democracia num Estado, numa relação entre sociedade, partidos e estrutura política. E chegou à conclusão de que não é possível ter-se democracia num Estado sem que se tenham partidos democráticos. Por que eu trago à colação essa visão de Robert Michels? Por quê? Porque o que se passou ontem, meu caro jornalista, não tem que ver com outra coisa, tem efetivamente que ver com a questão da falta de interiorização de cultura política até ao nível dos nossos mais altos representantes. Refiro-me ao Parlamento, refiro-me aos deputados. Portanto, a questão que nós vamos fazer é: o que aconteceu ontem foi efetivamente um chumbo à iniciativa parlamentar de destituição do Presidente da República, ou foi um chumbo à criação da comissão eventual? Esta é uma questão que nós temos que fazer, porque até onde nós percebemos, por conta daquilo que nos foi informado por via não muito oficiais, porque toda a informação que conseguimos absorver em relação à discussão ontem foi por via de lives feitas por deputados, particularmente da oposição, e conseguimos perceber que não se chegou a discutir efetivamente a iniciativa de destituição do Presidente da República no caso. Portanto, estava-se a discutir a criação de uma comissão eventual que permitiria o primeiro procedimento que levaria a cabo nos próximos passos, portanto, a discussão sobre a iniciativa parlamentar, ou seja, a iniciativa do grupo parlamentar da UNITA. Portanto, o que é que ficou do dia de ontem? Ficou-se com a ideia de que, afinal de contas, os princípios que nos foram dados a conhecer ao nível do preâmbulo da Constituição pelos legisladores constituintes, infelizmente, tem estado para lá da atuação e da ação dos deputados da Assembleia Nacional. Porque o que nós assistimos ontem, efetivamente, tem que ver com o minimizar de uma situação que até um marco histórico na nossa história política mais recente, que tem que ver com a discussão de uma situação de interesse público, de interesse nacional, e é só ver que nem rádios, nem televisões que são pagas, claro, com o nosso dinheiro, com o dinheiro de todos os angolanos, se disporam a debater sobre a iniciativa parlamentar. Porque o que eu não consegui perceber, e não consigo perceber até agora, ainda não vi de forma fundamentada, ainda não vi um argumento consistente de deputados não afetos ao grupo que apresenta a iniciativa de destituição do Presidente da República sobre, portanto, as acusações que são levantadas por aquele documento que a UNITA apresentou, e claro, apresentou à Assembleia Nacional e posteriormente apresentou a todos nós de forma pública, e nós tivemos acesso. E, portanto, tendo em conta todas aquelas informações que põe em causa o respeito à integridade do Estado angolano, particularmente põe em causa a democraticidade do Estado, põe em causa o respeito dos direitos fundamentais dos cidadãos, põe em causa até o artigo 30º, que é um artigo bastante nobre da nossa Constituição, que tem que ver com a proteção da vida humana. É claro, ouvir alguém dizer que nunca, é inimaginável que deputados do grupo parlamentar da UNITA um dia se virassem contra o Presidente da República, eu acho que isso é absurdo, é ingenuidade. Está a falar da UNITA ou do MPLA? Estou a falar do MPLA, é ingenuidade. Portanto, até mesmo se porventura o Presidente da República terá efetivamente cometido crimes contra a pátria, se porventura o Presidente da República terá traído efetivamente a pátria, os deputados da Assembleia Nacional afetos ao grupo parlamentar do MPLA nunca estariam em condições de levar a cabo uma iniciativa também
também de acusação ou destituição do Presidente da República, ou até mesmo nunca estariam em condições, portanto, de aprovar uma iniciativa que visasse primeiro, não é? Analisar, avaliar, compreender até que ponto os factos apresentados pela UNITA são sustentáveis, são fundamentados e, portanto, encontram acolhimento quer ao nível da nossa Constituição da República, quer ao nível de outras leis. Portanto, eu acho que isso é perigoso para a construção do Estado democrático que todos nós queremos, que todos nós desejamos. Portanto, a UNITA apresentou um requerimento de iniciativa de acusação e destituição do Presidente da República. E quem lê aquele documento percebe que há aí questões que devem ser discutidas de forma nua e crua por aqueles que se entendem verdadeiros patriotas do Estado angolano, por aqueles que se entendem verdadeiros filhos comprometidos com a preservação, a consolidação e, mais do que isso, antes mesmo, a efetivação da democracia em Angola. Portanto, eu acho que nós falhamos por não termos tido, portanto, a capacidade de olharmos para a iniciativa parlamentar do grupo parlamentar da UNITA sobre acusação e portanto, destituição do Presidente da República e estudarmos aquilo. Quer o MPLA, quer o PRS, quer a FNLA, quer mesmo também o PH e, claro, inclusive a UNITA, nós tínhamos responsabilidades, tínhamos que olhar para aquele documento, avaliarmos, estudarmos, mais do que salvar a pele, portanto, de João Lourenço, como noticiou um portal ontem, depois da conclusão da discussão ao nível da reunião extraordinária, que o que aconteceu foi salvar a pele de João Lourenço por parte do MPLA, sem querer perceber até que ponto alguns elementos apresentados ao nível daquele requerimento encontram acolhimento por evidência, por facto, e mais do que isso ao nível dos nossos instrumentos normativos e, claro, mais do que isso ao nível da nossa Constituição da República. Muito bem. Portanto, se há um requerimento de iniciativa parlamentar de um grupo que entende que o Presidente da República, ao nível dos seus atos, omissões, cometeu erros, não esteve à altura de preservar o Estado democrático de direito. Então, isso não é possível discutir ao nível da Assembleia Nacional. Não é possível se criar a comissão eventual que levasse a cabo uma discussão ferrenha, objetiva. Claro, não encontrando acolhimento todos os factos apresentados pelo grupo parlamentar da UNITA, por argumentos contrários, o MPLA deveria ter, no entanto, apresentado prova contrária de que são infundados e, portanto, não existe cabimento de levar a cabo, portanto, o processo. Isso não aconteceu. Sabe por que o MPLA fez isso? Tem medo da sua maioria. Quem tem maioria no Parlamento é um grupo político muito forte, devia usá-lo melhor. Aliás, não permitir que essa maioria chegasse vamos fazer o seguinte. Até mas eu pedi a primeira palavra. A primeira parte do processo é ter medo da maioria. Vamos fazer o seguinte, Dr. Olívio Colimbo, daqui a pouco solicito a sua opinião sobre como a UNITA poderá encontrar... Não, mas eu pedi a palavra. É o que eu vou fazer. Sobre como a UNITA poderá encontrar cumprimento desta sua garantia de que o processo vai continuar a correr trâmites a nível da Assembleia Nacional. Deixa-me só aqui voltar ao Dr. Aniceto Cunha para depois... Eu gostaria de rebater duas questões apresentadas pelo Dr. Gelson Salus. Exato. É triste, né? Estamos numa rádio da UNITA, a UNITA recorreu ao meu amigo, tu tem quadro, buscando reforço não, também. É da UNITA, a rádio comercial, doutor. Diga. Temos falado sobre isto, a rádio comercial. O jornalista é responsável pelo que pergunta e eu sou responsável pelo que responde. Mas tanta dificuldade de responder as questões e ir diretamente ao debate não muda, e atacar externos. Não muda a ordem, ele é o moderador, vamos chegar lá. Como dizia, né? Recorreu a 12 externos para reforçar, né? Estamos aqui na Rádio Despertar e a UNITA fugiu de uma grelha de programa que preparou. Mas o reforço aqui na bancada para ajudar o meu amigo também está fraco. Ele diz assim, recorreu ao professor Robert Michel, né? Que nas sociedades, não há sociedades democráticas em que os partidos não são democráticos. Mas depois fugiu do exemplo. A UNITA vem demonstrando isso mesmo.
que não é um partido democrático. E só a presença desses dois jovens aqui já desagrada, por exemplo, os jovens que representam a UNITA. Pergunte bem aos jovens da UNITA e até aos mais velhos se têm gostado da forma como tratam o presidente Samakuva. Pergunte bem se foi bom a forma como foi tratado o professor José Pedro Katiungo. Pergunte bem se caiu bem para os militantes da UNITA e se é democracia todos esses atos e a questão com que fizeram com o seu antigo líder da Jura, por ter uma posição, está suspenso por 5 anos. Quando queremos trazer conceitos ocidentais e enquadrá-las na nossa realidade... Que você começou a ler, por incrível que pareça, o conceito ocidental. Pela origem das escolas que viemos. Não, pelo que você começou a ler. São elas que pelo que você começou a ler. Mas continua, estavas são aí elas bem. que trazem bem. Quero agora ver a conclusão do teu pensamento. Estou a seguir. Eu já passei, doutor. Muito obrigado, doutor Olívio. Sim, Portanto, sim. é a influência das escolas de que viemos. São os que mais produzem conhecimento científico. E obrigado pelo reconhecimento. Portanto, devemos contextualizá-las na nossa realidade. Mas ter também coragem de chamar os nomes pelas coisas. Por isso é que, embora a nossa Constituição, digamos, é um Estado de Direito democrático, nós às vezes temos estado a defender o tema de que somos uma democracia em construção por isso mesmo, porque do ponto de vista factual, as pessoas tendem a achar que só é democrático aquilo que lhes favorece e não têm uma capacidade de autoanálise dos seus atos e das instituições que dirigem. E ali, no princípio, eu dizia que é urgente a criação de uma cultura jurídica dentro da UNITA e da sua liderança, porque a cultura jurídica prepara o indivíduo e os cidadãos a aceitarem a consequência de todo um ato, de toda uma iniciativa. Isso facilita a aceitação da expectativa criada, porque se eu vou mesmo solicitar até aqui no geral, sabemos que um pedido tem um sim ou não, portanto apenas aguardar que é um processo democrático, que é um processo correto quando me favorece, é completamente a ausência de cultura jurídica e com isso não estamos a criar instituições, portanto democraticamente sólidas. Muito bem. Doutor Olívio Colombo, consigo, quando a UNITA garante que o processo vai continuar a correr trâmites normais na Assembleia Nacional, em que se assegura? Deixa-me reiterar aqui 2 elementos importantes. Primeiro é que o processo, o que aconteceu na Assembleia Nacional ontem, é completamente Não, Olívio, nulo. um minuto só, Olívio, por favor, tem que dizer mesmo que não é militante da UNITA. Nós apresentamos ontem, pelo comunicado de imprensa que o parlamentar apresentou ontem, está bem explícito o que aconteceu, os artigos do regimento, da Constituição que foram violados, que retiram qualquer poder legal do que aconteceu ontem na Assembleia Nacional. É preciso que isso fique claro. É completamente nulo e há passos. Portanto, nós podemos colocar anualmente a Sr. Presidente da República um processo de impeachment. Temos estrutura para isso. Temos barganha política e temos força, naturalmente, dos 90. Vamos saber usar da melhor forma o terço bloqueante. Eu quero só olhar aqui 2 elementos interessantes que não usaram aqui. da melhor forma. Eu tenho o Instituto do MPLA e vou recordar aqui meu amigo Aniceto. Ele é militante do MPLA e estou com muita pena que ele não está conseguindo emprestar ao seu partido Olívio, diz e ele mesmo. é muito forte, o Aniceto é muito Obrigado, forte, sociologia política, mas não está conseguindo emprestar a esse debate e ao seu partido uma prestação técnica suficiente. Olívio. O preâmbulo do Estatuto do MPLA diz o seguinte: o MPLA e os seus organismos, o partido que lhe forjou, Olívio, atuam nos termos da Constituição e das demais leis angolanas e prosseguem os seus fins numa sociedade multipartidária com inteira observância das regras democráticas, excluindo quaisquer meios clandestinos ou violentos de conquista ou conservação do poder político. Este preâmbulo é muito bonito, mas está a ser violado porque quando você diz 2 coisas interessantes. Diz que os militantes do MPLA na Assembleia Nacional cerraram fileiras contra o seu líder. Cerrar fileiras contra o seu líder é um ato inconstitucional. Não, porque este seu líder cometeu erros gravíssimos, muitos deles até crimes, de responsabilização política, daí a destituição, que é um processo político-legislativo, político-legal. A destituição é político-legal. É tipo moção de censura em Portugal. Moção de censura para nós não queremos desse presidente, não queremos. Já apresentamos a Assembleia Nacional, ele é votado e sai. Ontem o que aconteceu na Assembleia Nacional foi esta iniciativa de 1/3 de deputados e que esperavam que a Assembleia Nacional, o garante da legalidade, por um lado, o protetor número 1 da Constituição da República de Angola, da sua presidente e dos seus representantes do povo ali, o ritual processual, o mínimo era isto. O MPLA, se quisesse votar contra, votaria lá, nos 2/3. Não fez isso por quê? Porque tem medo da sua maioria.
Outro elemento que eu acho interessante, o Aniceto, por 3 vezes, fugiu do tema e atacou o presidente da UNITA. É com muita pena, Aniceto, eu digo que o presidente da UNITA é alguém muito competente, ele é um demolidor, é um indivíduo que atrai paixões, as pessoas gostam de ele ouvir, eu penso que esse também deve ser o teu problema, e é normal. Mas o presidente da UNITA é um deputado da Assembleia Nacional, ponto 1, é presidente do maior partido da oposição, ponto 2, criou um facto político irrelevante na história de Angola, é também um dos mentores deste processo de impeachment, ponto 3. E, meu caro amigo, é um disco riscado. Você ataca o presidente da UNITA num processo de impeachment no Parlamento. Outro elemento, a UNITA é um partido mais democrático que o MPLA, sim. Eu vou dizer por quê. A democracia interna dos partidos é fundamental para a democracia dos Estados. O que acontece é que a UNITA é o único partido, depois do Bloco Democrático, Que é o teu que partido. tem, Que é o teu portanto, partido. que tem a capacidade interna de ter multiplicidade de candidaturas internas. Isso é um ato democrático interessante. É o que foi visto no último MPLA, congresso da UNITA. O MPLA é o contrário da democracia, é o contrário dos seus estatutos. O presidente João Lourenço é o contrário do MPLA, é o contrário do estatuto do MPLA. E nós, o grupo parlamentar da UNITA, estamos a fazer um favor, deve retirar essa pessoa. Responsabilidade politicamente, claro, para vocês terem um caminho diferente, diferenciado do ponto de vista Cafiel, político. não E sei- é não sei se difícil me ouvir meu permite. amigo Aniceto aqui, de cerrar fileiras. O MPLA cerrar fileiras, é inconstitucional cerrar fileiras com o presidente João Lourenço. Cafiel, meu caro amigo. não Deve sei- defender a Muito bem, Constituição, já- portanto, já o você preâmbulo. deixa-me Eu só. termino, com a seguinte afirmação. O primeiro partido político em Angola que fez um debate televisivo com mais de 3 candidatos é a UNITA. Eu desafio o MPLA no Congresso de 2026 a ter mais do que um candidato. Pode ser o vosso fim. Ok, está certo. Cafiel, Doutor permita- Cunha, já você, deixa só ouvir o doutor Salus Permita-me só. para fecharmos este assunto e avançar. Eu acho que em relação a todo esse processo, claro, já estivemos aqui várias vezes, eu sempre fui cético, portanto, ao provimento da destituição do Presidente da República, tudo por conta, claro, da nossa configuração política que está muito longe de ser efetivamente uma democracia e várias vezes disse-o aqui que, portanto, era um marco histórico da nossa política nacional, isso cria aqui motivações para estudos do nosso sistema político angolano ao nível das academias, efetivamente, marca uma viragem na compreensão dos fenómenos políticos em Angola, claramente, mas o que a mim deixa a desejar é o facto de nós não termos tido a capacidade de olhar, por nós enquanto comunidade política, não só, claro, aos partidos políticos que têm assento parlamentar, mas nós enquanto comunidade política, nós enquanto académicos, não tivemos a capacidade de olhar para essa iniciativa do grupo parlamentar da UNITA, estudá-la e compreender à luz da nossa realidade política quais os prós e os contras para a estabilidade da nossa política, para a estabilidade do nosso sistema político. E mais do que isso, Cafiel, a mim fica aqui uma mágoa pelo facto de os deputados da Assembleia Nacional, refiro-me aos deputados do MPLA, refiro-me aos deputados da FNLA, refiro-me aos deputados do PRS e do PHA, não terem tido a hombridade de olhar para os factos que a UNITA apresenta. Veja, a UNITA traz, por exemplo, nesse requerimento de iniciativa, 3 elementos que eu acho que são fundamentais e que deveriam ser olhados com olhos nus e uma análise profunda em a colação com a nossa Constituição da República no seu artigo 129 em relação, portanto, à destituição do Presidente da República, particularmente em relação ao número 2, a linha C. Por quê? A UNITA, por exemplo, apresenta a questão da contratação simplificada como sendo um espaço que tem privilegiado a continuidade da corrupção e até o fomento da própria corrupção. E quando você olha para aquele documento, encontra um leque de decretos presidenciais que privilegiam a contratação simplificada em vez da contratação pública, que é, portanto, instrumento dos Estados transparentes e democráticos. Por outra, a UNITA traz, por exemplo, o parecer do Tribunal de Contas em relação ao Orçamento Geral de Estado de 2021. E eu trouxe alguns elementos que a mim são gravíssimos.
que fazem parte do parecer do Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas diz o seguinte em relação à sua análise no que diz respeito ao Orçamento Geral do Estado de 2021. Diz o seguinte: as contas do Estado não batem certo. A situação financeira e patrimonial real do Estado é desconhecida. 3. Os limites orçamentais de endividamento aprovados pela Assembleia Nacional não foram respeitados pelo Presidente da República. E isso não pode ter colação com a ideia de traição à pátria, não pode ter colação com a ideia de que o presidente terá incumprido com o regular funcionamento das instituições, não tem que ver com a ideia da inexistência do respeito e da separação de poderes. Portanto, não se tentou criar aqui uma visão autocrática do Estado por parte do presidente da República, onde o todo-poderoso é o titular do poder executivo, mais do que, claro, os três principais poderes do Estado, à luz da nossa Constituição, no artigo 105, que são os órgãos de soberania, claro, o Presidente da República, os tribunais e a Assembleia Nacional. E mais do que isso, o Tribunal de Contas diz que foram violados três princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, do normal funcionamento do Estado: o princípio da transparência, o princípio da legalidade e o princípio da disciplina. Mas então isso não é traição? O processo de destituição, o documento... O problema... Não, permita-me só licença. Não pode. Eu quero responder essa pergunta. O Aniceto pergunta o que é que isso tem a ver com a destituição. É parte dos fundamentos que a UNITA apresenta. Passo-lhe a palavra, Destituição passo a palavra ao doutor Olívio Quilombo e vamos para avançar. Muito Sim, Vamos concluir. o doutor Aniceto diz o que é que a pergunta foi clara, né? O que é que isso tem a ver com a destituição? Portanto, isso é parte do fundamento que a UNITA apresenta no seu requerimento de iniciativa de destituição e acusação do Presidente da República. Portanto, há aqui a colação, claro, da minha análise em relação a estes elementos que são, portanto, trazidos pela UNITA ao nível do seu requerimento, efetivamente, e a ideia, portanto, da destituição do Presidente da República. É por isso. Olha, primeiro uma nota. Eu, certo dia, ouvi o discurso do presidente da UNITA dizer que era urgente a formação de quadros da UNITA a partir da Jura. Agora faz sentido, né? Mas, doutor... Não tem aqui. Doutor, deixa-me... Será que alguém a representar a Jura? Não, fazer isso. Você Você pode é muito continuar. interessante para fazer Naquela isso. altura, aquele presidente já entendia a Não ausência vá de por aí, quadros, você vale muito mais do que isso. de quadros para isso. Mas também, doutor Gilson, se quer candidatar a está muito mal. Eu não vou recorrer aqui aos conceitos Nem de pertence à contratação Jura. pública, nem a definição de que é um contrato simplificado, nem tampouco de que é uma contratação emergencial. A lei é clara e basta ir ver. Se Não, real- mas explica para explica mesmo para as pessoas. se Explica para as pessoas. realmente o ilustre leu o requerimento do Partido UNITA, vai decepcionar-se. Porque, primeiro, os fundamentos apresentam decretos presidenciais. Isso por si só já vem dizer que os atos, para além de ser democráticos, foram publicitados. Daí a facilidade e o acesso. Algo que nós não víamos no tempo da outra senhora. Um elemento positivo. Segundo, se ler realmente os decretos presidenciais aí citados e depois acompanhar a natureza material e imaterial e a natureza das obras, vai ver que não tem fundamento jurídico, meu nobre. Eu sei que quer dar outros voos, mas tem de ser mesmo academicamente rigoroso. Portanto, aqui está a se demonstrar claramente: a UNITA é um partido muito desenvolvido no atraso. É interessante. Vamos eu fechar, queria doutor. responder a questão Isso, que o exato. Aniceto não Doutor conseguiu Quilombo. responder, até porque ele tem experiência nessa questão de cotação simplificada. Deixa-me dizer o seguinte: a cotação simplificada é a exceção, não é a regra. E quando pensei que um ia agente trazer público o usa conceito mais a geral. exceção do que a regra, chama a atenção de qualquer entidade pública de fiscalização pública. Ponto 1. Ponto 2. Olívio. O documento que nós trouxemos tem Olívio. 89 páginas. Olívio. São
102 dias da República. Levaram 3 meses a fazer e foi chumbado em Podemos ter 3 levado um ano. minutos. Podemos ter levado um ano. Quando o Fazer presidente aquilo. da UNITA está a dizer, contratação simplificada, sabe o que é que ele está a transmitir? Não, disse-me que depois ia me devolver o ponto de ordem e eu já assumi. Não fiz isso. Olívio, o ponto de ordem. Posso continuar? Olívio, não Já que pode você é porque eu... democrata, posso Obrigado. continuar? Não pode porque eu tenho um ponto de ordem e vou fazê-lo conforme fez. Não, um minuto. O senhor disse Terminou quando o eu ponto de precisar. ordem. Não terminou. Não, Estávamos num eu já- debate, eu já não era estava- um ponto eu de já estava ordem. com o senhor. Não pedi um ponto de ordem, agora estou a pedir porque ele está no uso Mas da temos que palavra. fechar este assunto. Quando o presidente da UNITA está a dizer que não concorda com isso aquilo, em outras palavras está a dizer, põe também as minhas empresas, eu estou Mas, excluído, doutora, eu sou responsável nós não pelo que estamos a- digo, este meu não é um nobre. assunto em debate, Portanto, doutora. tudo isso Este Não te não é um conheci assunto em assim, não debate, te conheço uma pessoa pequena. Diga. Você é Estamos a tecnicamente debater o preparado. processo não de vais, verificação. tu não vais me levar no teu caminho de ilusões emocionais, Olívio. Não faça isso. A concluir. Você Mas pergunta- deixa-me Tá, ser senhor da responsável palavra, pelo que eu penso e vou- pelo muito que bem, digo. está Se a rádio não é da UNITA, não pode se sentir intimidado sempre que o presidente da UNITA é aqui criticado. Por que está a Está interromper permanentemente? Vamos só deixar o doutor Olívio Colombo concluir. Ele gosta do presidente da UNITA, ele é fã. Aqueles autógrafos. A concluir, a concluir. O nosso documento, o documento do grupo parlamentar apresentado à Assembleia Nacional e também aos angolanos, é um documento muito forte. É um documento de estudo. Deve ser um dos documentos mais bem conseguidos desse ponto de vista. E é um documento que merece a atenção do senhor Aniceto Cunha, enquanto estudioso da sociologia política, para perceber que a das mais graves violações é do Estado democrático e de direito. O Estado de Direito em Angola está subvertido. E sempre que o Estado de Direito estiver subvertido, é missão dos parlamentares, é missão dos intelectuais, como Vossas Excelências, denunciar e fazer a reversão imediata ao Estado de Direito. É isso que estamos a querer fazer. E ontem o MPLA Vocês se cometeu apaixonaram um por erro esse plano, vocês não gravíssimo. têm muitos Qual foi o erro gravíssimo? programas. É não deixar que, nem sequer deixar que o processo começasse. Porque tinha medo da maioria. Por que tem maioria no parlamento? Tem medo de ir até o final do processo? Quando o processo Isso não tem agora- perna para andar, não há dois sem um, meu nobre. Vamos só Quando deixar a Presidente da concluir. Assembleia Nacional recebe o processo, acusa a recepção do processo, Sim. não dá o procedimento, que é o ritual da Assembleia Nacional, não se cria. Mas foi chumbada a os dois partida, elementos- meu Aí, nobre. Chumbaram o quê, Anice? Chumbaram o quê? Você Chumbaram mesmo o aqui quê? falou, a comissão eventual não foi O deputado não constituída, domina o meu nobre. documento porque não chegou nas comissões de trabalho especializado. Olívio, Os grupos parlamentares têm acesso ao Olívio, documento. a geneira também Para, não, quando o para, documento até está na para, não faça isso. não. Nas redes sociais. Colocaram nas redes sociais. Ok. Não Vamos faça para a Assembleia, isso, meu dizer, nobre. Assembleia tem um procedimento, tem Não um faça ritual isso, procedimental. não faça E isso. nós vimos ontem. Todos os deputados este do MPLA ritual têm, procedimental. e quem eu fez não tem. Os deputados do MPLA tinham que ter Não, mas a documento geneira a não. partir das comissões Temos que ser sério. Então como é que você que intentou não tem? E ali criarmos, primeiro, Olívio, um relatório parecer. Você vai queixar e não tem a queixa. Um projeto de resolução. E é isso que tinha que ser votado. A presidente da Assembleia Nacional Olívio, violou não os grita, elementos. não precisa. Isso é tão grave Ai, que Olívio. tira a nobreza daquela casa, da pessoa que nós elegemos como presidente da Assembleia Nacional, e tira a nobreza do nosso exercício enquanto parlamentares. Não permitir que nem sequer o processo fosse discutido. Isso que é grave. A comissão eventual é tão somente a responsável pelo manuseamento desses dados. Cafiel, eu também Estes quererei são de responder. legitimidade. Não, mas o E como doutor já processo falou. Não, por ser representante da UNITA não vai terminar? E uma segundo votação tema tem relação. secreta para a criação da comissão eventual. A votação da instituição e consequência do processo nos dois tribunais superiores também é votação secreta, mas de 2/3 do deputado. É ali onde o MPLA tinha que usar a sua grande maioria e não aquele carnaval que vimos ontem, que envergonha o país, que demonstra que somos mesmo um regime autocrático. O presidente João Lourenço é um autocrata em formação e nós, enquanto Angola, não podíamos permitir isso. O vosso preâmbulo desse documento bonito, o Estatuto do MPLA, está aqui tudo Um dito. partido que Compra, o partido que lhe compra. forjou. Não me arrependo de ter sido um dia Então do MPLA. agradeça. É bom. Agora, não vou E não repetir. sei se ainda não é, Repetir né? erros é burrice, meus caros. E eu não vou fazer Muito isso. bem. E digo mais, este documento devia ser melhor Olívio, tá gritando. Doutor Quilombo, a concluir? que é um documento Quer gritar por quê, que Olívio? traz elementos fundamentais para você enquanto militante. Ataca a mensagem, não o mensageiro, teu meu presidente, nobre. Para você enquanto técnico, enquanto tecnocrata, enquanto especialista em sociologia política, saber perceber esses fenômenos e explicar os menos esclarecidos. Essa é a missão da intelectualidade. Quando em 1956 os suecos da Volvo desenvolveram o cinto de segurança, sabe o que eles fizeram? Doaram à humanidade. E a nossa intelectualidade tem que ser doada aos angolanos.
Mas você preferiu doar a UNITA, né? Vamos fazer Permita-me, papel. quando eu trago aqui a vai questão continuar da a falar, contratação doutor, simplificada, permita-me só. Não, é doutor, melhor- não, se não há tempo doutor para Aniceto mim, Cunha. foi o primeiro, não há o segundo. Doutor Gilson Salucci vai continuar a falar, mas temos que avançar porque o tempo já fugiu, já são 14 horas e 3 minutos. Vamos fazer o seguinte. Vamos agora lançar perspectivas em relação à abertura do ano parlamentar que vai acontecer amanhã. O Presidente da República, por força da Constituição, deverá discursar amanhã na Assembleia Nacional para a abertura do segundo ano legislativo da quinta legislatura. Agora eu consigo, sim, aí começo consigo, a olharmos para aquilo que, pronto, a julgar pela nossa realidade, deverá dominar o discurso do Presidente da República. O Presidente da República tem responsabilidade de dizer nesse discurso de amanhã. Agora eu consigo, doutor, sim, Gilson Salucci solicitou a palavra, agora eu consigo. Não sei se me permite que recue ainda Mas, para doutor, o ponto disse anterior. o tempo não vai disseram deixar. não. Porque era fundamental, né? Porque, Mas tudo bem, o ilustre Aniceto se permitir, pôs em não causa- sairemos do primeiro Não, termo. vou responder a pergunta que A me fim colocou de agora. responder Sem problemas novamente. nenhum. Mas Eu acho vamos que fazer o seguinte, se o o doutor quer ilustre Aniceto, olhar por para esse exemplo, assunto, é muito rápido, tem que menos de um empacotar minuto. Vou assunto fazer já a levantado, ligação justamente, tem que com a fazer a ligação. segunda, com a Exato. pergunta que me coloca em relação ao ponto 2. O ilustre Aniceto minimizou, né, portanto, a questão da contratação simplificada, não é? Mas para o Minimizei normal, não, mostrei para que o estavas a normal, fazer confusão de para o conceito. normal, A lei é que é a lei de para o contratação normal, pública, onde estão permita-me lá só, porque assim, todas as outras contratações. para Era o só, não normal, para o minimizei. normal funcionamento do Estado, das instituições do Estado, com vocação para a transparência, o preferível é sempre a regra. E a regra, o que é que diz? A regra diz que é preciso que haja contratação pública. Muito bem. Por quê? Porque a contratação simplificada, que promove a adjudicação direta por parte do Presidente da República, ela permite, portanto, que se alimente o nepotismo, Muito bem. o Dr. Salucci, favoritismo. vamos agora lançar E perspectivas em isso relação ao é discurso de uma amanhã. enfermidade para a transparência. Está. É uma enfermidade para, portanto, o cumprimento e o respeito do normativo. Está entendido. Agora, Vamos olhar em para relação ao Presidente da discurso de amanhã, República, exato. primeiro, eu estava, portanto, a estudar e percebi, se calhar isto é uma percepção muito errada, muito limitada, talvez seja, e que não tenha em conta todos os ângulos, quer doutrinários, quer normativos, e questionei-me, mas por que o Presidente da República não falou hoje, ou não fala hoje à nação, se a Constituição faz menção que, portanto, o ano parlamentar se O inicia no deputado dia... depois vai te responder. Se inicia no dia 15. Eu acho que o que a mim fez crer é que o legislador falhou porque não construiu um cenário em que permitisse vislumbrar a possibilidade dessa ideia de que o dia 15 nunca poderá sempre ser, portanto, Num dia útil. de trabalho. E, portanto, eu não sei, se calhar a minha má apreciação e prestação enquanto estudioso em relação a isso, tenho insuficiências provavelmente, mas não vi um outro normativo ou um outro artigo que venha dar luz a essa possibilidade, porque ou se tira o dia 15 ou, portanto, haja uma exceção ao nível da Constituição, porque a Constituição é dia 15. E, portanto, o Presidente vai falar amanhã. Agora, em relação Que país temos? ao que, portanto, o Presidente poderá falar amanhã, que país temos, que país o Presidente vai perspectivar amanhã e que ações, portanto, o Presidente da República... E de forma concreta aqui, o que o senhor gostaria de ouvir, né? Sim, claro, que ações de forma muito objetivas o Presidente vai nos dar a conhecer que a partir da próxima semana ou daqui a um mês, portanto, poderá levar a cabo para minimizar o sofrimento e os males e os grandes problemas sociais que estamos a ver. Portanto, o normal é de cor e é regra que, portanto, o discurso do Presidente da República gira em torno dos fins do Estado, gira em torno daquilo que são, portanto, os objetivos, a prossecução das tarefas fundamentais do Estado. Mas agora, o Presidente da República tem, portanto, no dia de amanhã, um grande desafio. Primeiro porque a sua imagem está associada como a imagem de um dos presidentes mais impopulares da República de Angola. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que vai falar num dia depois de, portanto, na Assembleia
Assembleia Nacional ter dado entrada de um requerimento que visava a iniciativa de acusação e destituição do Presidente da República. Portanto, o Presidente vai falar alguma coisa a esse respeito? Ao não falar, não estará, portanto, a pôr em causa aquilo que nós em política chamamos de legitimidade do Presidente da República. Por quê? Porque a legitimidade é proporcionada pela autoridade, ou seja, a legitimidade de um líder faz com que este líder tenha reconhecimento na comunidade política e, portanto, o reconhecimento da comunidade política faz nascer a legitimidade da autoridade do órgão, ou seja, que quando os órgãos, portanto, fazerem sair normativos que visam regulamentar a sociedade, esta sociedade tem confiança, está pronta e disponível para servir. Agora, quando não há legitimidade política, há, portanto, bloqueio das forças vivas da sociedade no cumprimento das normas, portanto, dos objetivos definidos pelas instituições. Por quê? Porque elas não são legitimadas, ou seja, a sociedade política não legitimou estes órgãos. Por quê? Porque as pessoas que dirigem esses órgãos não têm esse reconhecimento por parte da comunidade política. Portanto, é uma questão que eu quero ver para crer ao nível, portanto, isso aí é uma discussão muito forte em relação, isso aí é uma paralelamente questão. a essas questões que o senhor está a apontar, temos a situação social paralelamente a isso, do país nós que estamos apela à intervenção habituados, do nós estamos governo. habituados a ter um discurso do Presidente da República muito extenso. Um discurso extenso e, mais do que isso, discursos falaciosos. Os discursos anteriores já comprovaram isso, né? Falaciosos como assim? Onde o Presidente veio garantir e afirmar que fez a estrada Y e quando foram, portanto, avaliar, averiguar, fiscalizar na realidade, eram estradas que só existiam na cabeça do Presidente da República. Por quê? Porque de concreto não existiam. Portanto, eu espero que o Presidente da República amanhã fale mesmo como, portanto, o mais alto magistrado da nação, fale mesmo como Presidente da República de Angola, ou seja, o presidente de todos os angolanos, sem sofisma, sem falácias, claro, e que tenha capacidade de reconhecer que falhou. Falhou porque, do ponto de vista social, nós regredimos. Falhou porque, do ponto de vista político, nós regredimos. Por quê? Porque há mais intolerância. Porque, do ponto de vista social, há mais fome. Porque há mais miséria. Do ponto de vista político, há menos pluralismo político. Do ponto de vista político, há menos democraticidade do Estado. Do ponto de vista político, há menos respeito do direito de informação que os cidadãos têm. E ainda ontem vimos uma Assembleia Nacional a discutir uma questão muito importante do Estado. E, portanto, eu, enquanto cidadão, ter que recorrer a uma live de um deputado para perceber o que estava a passar em relação a um órgão soberano do Estado que, por excelência, representa-me. Portanto, eu, claro... A concluir, doutor. Eu sou cético ao Presidente da República, sou muito cético, mas vou ser otimista hoje para crer que amanhã o Presidente da República venha ao público e reconheça que nós, enquanto Estado, fracassamos porque quem está na pirâmide falhou. Okay. Mas que, a partir de agora, vai tomar ações claras, concretas, objetivas, que visam a redefinição do Estado, muito que bem. visam o minimizar, portanto, do sofrimento dos cidadãos, que visam o eliminar dos grandes problemas sociais que estamos a viver Está hoje. certo, E doutor, mais do Gilson que Lúcio, isso, ficou o essencial. mais concreto e objetivo Exato. tem que ver com a fome. Tem que ver, portanto, com a indigência dos cidadãos. E isso, claro, não há poder que se confere como poder que não tenha em vista, portanto, a resolução clara e objetiva dos problemas da sociedade. Muito bem. Nós olhamos muito para Maquiavel. Doutor, ficou essencial. Vou Temos que terminar. avançar. Nós olhamos muito para Maquiavel para usar a famosa frase, né? Os fins justificam os meios, né? Portanto, qualquer meio serve. Mas foi o próprio Maquiavel que disse que se tivesse que fazer alguma coisa, faria tudo desde que o bem-estar da comunidade política
fosse o objetivo Muito principal. bem. Doutor Aniceto Cunha, ao olharmos para o nosso panorama social, a nossa realidade, que perspectivas tem em relação ao discurso do Presidente da República amanhã na abertura do ano legislativo? Que acha que deverá marcar o discurso de João Lourenço? Eu vou fazê-lo como fez o meu amigo candidato militante da UDITA. É assim, primeiro, a questão da não participação da imprensa foi-nos aqui explicado pelo deputado Olívio Colombo, é pelo facto de do ato ter se realizado fora da Assembleia Nacional e o multiuso não tinha condições para o efeito. Isso é público. Não, não é público. Isso é Segundo, tem condições para o efeito, sim. vais Está falar, a dizer uma meu inverdade, você esteve na nobre. Assembleia ontem. Vai Eu estive falar. na Assembleia. Então não acompanhamos vossos lives, não vimos Pois, limites. você acompanha o live, não acompanha na TPA. Há limites, Ou houve na rádio, limites. Não há limites. Não se queria Continua, fazer calma, Muito bem. Olívio. Tá, Você até já é vamos só deixar deputado. avançar depois. Sim. A ética. Doutor Aniceto Cunha. Deputado. Meu não já é, é um Não é o objetivo meu. que Muito bem. alcançaste. Não é um Doutora grande Aniceto objetivo Cunha. para mim. Ah, ok, você que é deputado, eu não. Segundo, os factos do presidente, as ações que eles apresentam como crime do presidente é na visão da UNITA, isso é legítimo e é compreensível. A Assembleia até recessionou, é normal. Muito bem. Agora, vamos fazer a Calma, votação para que se calma. conclua. Temos que calma. avançar. O discurso. Democracia na UNITA. Você já procurou saber dos militantes se eles cumprem mesmo os procedimentos internos? Aponta como estudioso. Terceiro. Queres mesmo ser da UNITA? Pensa bem como jovem. Doutora Discurso. Aniceto Cunha, O que é que eu discurso, espero que o Presidente da República diz-nos, ou diz aos angolanos? Primeiro, apresenta-nos o país real, porque durante muito tempo nós vivemos muito fora do que era a nossa realidade. E agora, com os conflitos econômicos, sociais e militares do mundo, e mais afetado pela o Covid-19, afetou todas as economias e todas as realidades sociais. E Angola não foge à regra. O que eu espero é que o Presidente nos traga uma Angola real, com os problemas sociais e econômicos, que reconheça o muito investimento que já foi feito, sobretudo no setor social, aqui com realce ao setor da saúde, e que o que mais me marca neste atual momento é que o setor da saúde conseguiu trazer para a esfera da saúde pública, ou seja, para a saúde pública, resoluções que antes só eram possíveis a nível das clínicas e da saúde privada. Isso é um ganho. O setor da saúde é do setor que todos os anos regularmente tem recebido mais de 1000 médicos com a chegada do presidente ao poder. Houve um grande crescimento de escolas. Houve um grande crescimento a nível da inserção de professores. Houve algo que muito tem passado despercebidamente aos funcionários públicos. Há um decreto presidencial que autoriza a atualização da carreira dos funcionários públicos que tinham mais de 30 anos e que mesmo tendo superado as suas habilitações acadêmicas, nunca viram a promoção. E eu sou funcionário público, viveu-se um tempo de quase 10 anos sem concurso, nem de admissão, nem de promoção. O presidente criou esse decreto que permitiu a progressão da carreira a nível do funcionalismo público geral. Eu, por exemplo, numa das experiências que tenho, é que o mais velho que licenciou-se aos 50 anos e estava à porta da sua aposentadoria e tinha mais 30 e tal anos de carreira. E para o espanto dele, encontrou na conta dele muito dinheiro. Ele ganhava menos de 60 mil kwanzas. E foi promovido ao último escalão da função pública, que é precisamente o assessor principal, salvo erro. Então esse mais velho dirigiu-se a recursos humanos e disse que encontrou dinheiro a mais. Foi ao banco, não lhe deram explicação e que veio do seu serviço. Ele foi para lá e reconheceram, não, o mais velho em função deste decreto, enfim, foi promovido, o seu salário agora é este, contrariamente do que aquele, acima de 400 e tal mil. Portanto, esse mais velho mostrou alguma idoneidade, responsabilidade, aliás, pela idade que tem, o que se lhe esperava, e que isto impactou de forma direta a vida dos funcionários públicos e tem estado a mudar. Para mim é um dos grandes ganhos, porque as pessoas viviam a reclamar, pese embora em terem longos tempos nas carreiras, em terem as habilitações acadêmicas exigidas para a transição da categoria, e viram
por essa compreensão da inspiração e da necessidade desse grupo em concreto, que são os funcionários, o Presidente da República resolveu de forma direita essa ansiedade, essa necessidade. Portanto, foi um ato que impactou de facto a vida desses cidadãos e das suas famílias. Também gostaria que apresentasse, né, dentro do que é a política internacional, qual é a nossa visão nacional e que, digamos, nos apresentasse condições concretas e reais, porque nós começamos a ganhar consciência de que somos, e a partir daqui do que somos, começar a criar mecanismos de crescimento, de luta a partir de uma realidade e não do que outrora nos era vendido. E a partir daí todos nós contribuirmos. O Presidente recebe a partir daqui do estúdio da Rádio Despertar energias positivas para continuar. Sabemos que é um período que o mundo em geral vive muito difícil e Angola não foge a regra. Aliás, os fenômenos mundiais têm afetado todas as economias. A economia americana já não é a mesma, a chinesa não é a mesma, de todas as outras latitudes, até aqui mesmo no nosso quintal, que conhecemos Lisboa, Portugal, há uma mudança drástica. Há um aperto econômico, há cada vez mais a perda da capacidade de poder de compra dos cidadãos. Muito bem. Dr. Olívio Columba, agora consigo as expectativas em torno do discurso do Presidente da República a ser proferido amanhã na Assembleia Nacional. Recordo-me que o seu grupo parlamentar defendia que o ato fosse realizado justamente hoje, 15 de outubro. Mas vamos, sem prejuízo de poder falar deste pormenor, vamos olhar para a nossa realidade e aquilo que deverá marcar o discurso do Presidente João Lourenço. Olha, antes permita-me aqui fazer um pequeno recuo. Eu ouvi a banalização da palavra democracia e preocupa-me, porque sabe que a democracia, enquanto regime político, em que o poder é do povo, pelo povo e para o povo, é um ato de grande responsabilidade e é um valor universal. A democracia deve ser considerada como o bem político mais precioso dos nossos tempos. Ela está na Constituição e não pode ser banalizada. E importa que cada uma das individualidades se sente angolana, cada uma se sente angolana, exercita a democracia. E é importante realçar aqui um elemento fundamental da dinâmica democrática dos partidos políticos e, sobretudo, a criação da FPU. A Frente Patriótica Unida é a demonstração inequívoca de maturidade democrática dos partidos. Criar, no seio de um partido como a UNITA, com um grande valor histórico político, uma frente é um ato que deve merecer realce, que está sendo estudado já. Vamos ter alguns estudos desta matéria. E entendo que a criação da Frente Patriótica Unida transforma a UNITA num partido mais democrático do que já era. Não, Olívio, a UNITA percebeu que sozinha não conseguia concorrer. E a democracia é isso. Exato. Emprestou a um projeto não legalizado e um partido fracassado que tu representas. Você agora chama a atenção, porque o MPLA também foi uma frente. Domina, Plua, Partido Socialista Português, na altura do então Movimento de Libertação Nacional. O MPLA também é uma frente. Até antes de 1975, meu nobre. Eu preciso voltar agora à pergunta que você me faz, já que a democracia é o bem político mais precioso dos nossos tempos, banalizado em Angola pelo Presidente da República. Eu não sei se o Presidente da República terá coragem, porque nesse momento, com o impeachment sob os ombros, ele passa a ser um líder a prazo, porque nós vamos, enquanto... Eu pensei que o livro também diria, apesar de que noutras geografias a democracia também já é questionada. Processo, porque a Assembleia Nacional recebeu os representantes da República, é visível pela forma do nervosismo que nossos colegas apresentaram. Bons tecnocratas, bons intelectuais, submeteram-se a um ato de ridicularização, e eu percebo. Mas como é que um líder nessa condição vai ao Parlamento a falar sobre o que e sobre o que? Vocês estão apaixonados por esse projeto. Sobre a economia angolana. Por esse projeto vocês estão apaixonados. Vamos só ouvir a educação. Portanto, a vida do angolano não se transformou. Houve um aumentar significativo da pobreza. Nós temos dados naquele documento, por um lado, e dados em centros de estudos, como o caso do SEIC, jornais especializados dentro e fora da Angola, como é o caso do Novo Jornal, do Jornal Expansão, do Jornal Econômico, que apresentam dados baseados na economia angolana de uma regressão significativa
de uma pobreza cada vez mais extrema, de uma incapacidade de realizar o cidadão. Este ano foi um ano difícil, onde voltamos a ter, por exemplo, a venda de óleo de cozinha nos sacos plásticos da embalagem. Só se via isso nos anos, portanto, 90, da época do conflito. O presidente João Lourenço nos fez recuar até há 30 anos, onde a miséria é uma coisa visível. Hoje a miséria é uma coisa visível. Eu ouvi aqui o meu amigo falar sobre a questão da saúde. Se ver a capa do novo jornal, é praticamente impossível falar dos 1000 médicos. O rácio médico-família, um médico, portanto, paciente, é inaceitável. Ele está aí o jornal, pode ler. Mas é um facto ou não? A falta de legitimidade do presidente João Lourenço é interessante. Doutor, vamos só deixar o... Um político Não, vai falar, tem, por vai exemplo, falar. legalidade que vem, a legitimidade vem das urnas, a legalidade vem do peso, portanto, institucional, mas a legitimidade vem das urnas. E o Salus tirou uma palavra à boca quando fala da falta de popularidade do presidente João Lourenço. Nós temos indicadores, não há um estudo feito, porque infelizmente o presidente João Lourenço, em 2021, por um decreto, proibiu, aumentou consideravelmente o valor da criação do centro de estudos de opinião, por exemplo, a 300 milhões de kwanzas. E os poucos estudos que foram feitos até naquela altura davam naturalmente uma falta de popularidade do presidente João Lourenço. E um político não se faz política sem estudos prévios que ajudam um político a reorientar a sua ação política, a sua prática política. A nossa prática política faz sem estudos. Por exemplo, o presidente João Lourenço vai a Benguela e é vaiado. É um sinal de falta de legitimidade. Isso deve despoletar nos institutos democráticos estudos sobre o que é que se passa. Porque não podemos ter um presidente com negação visível. A negação até pode ser institucional e tal, mas quando é visível, quando é no espaço público, as pessoas negarem. Tivemos um caso semelhante muito recentemente aí no Ambo. Sim, no Ambo, em Malange, agora portanto, em Benguela, foi o mais gritante. Portanto, isto demonstra negação. Por outro lado, governar é transformar, governar é prever. Temos crianças em Angola, um país que tem a segunda maior floresta tropical do mundo, a terceira. Crianças a estudarem, a sentarem no chão. Só víamos isso nos anos 90. Portanto, que país será apresentado? Viu a Aniceta falar de duas questões. Falou da guerra, portanto, na Ucrânia. Falou também da questão da Covid. Falou agora da questão israelo-palestiniana. Mas como é que isso influencia Angola? Nós tivemos venda de petróleo. Hoje vende-se mais. Hoje vende petróleo mais caro, mas há uma produção que baixou. Nós tivemos orçamento superavitário em 2021, 2020, 2021 e 2022. O orçamento superavitário pressupõe que o Estado tem excedentes. Ponto 1. Quando há excedentes, faz-se o quê? Aquilo se chama orçamento ratificativo para alguns, que é para colocar estes no orçamento geral do Estado. Ponto 2. O documento que a UNITA apresenta como fundamento da Instituição Presidente da República traz dados econômicos que são escandalosos. O número de ajustes diretos ultrapassa as médias. O Tribunal de Contas traz um relatório que é altamente condenatório ao Presidente da República. Portanto, este Presidente vai mesmo ao Parlamento falar de quê? Diante desse quadro político triste sob a sua figura. Terá que ter muita coragem, terá que ter um bom coração, terá que ter um coração forte. Não acredita que ele amanhã possa... de aguentar essa pressão, Exato, que é acredita... política. Porque nós temos uma crise política, que é uma crise da democracia. E volta à democracia. É um bem político, é uma arma dos tempos modernos. Os países mais democráticos são aqueles que melhor distribuem renda pública. Os países mais democráticos são aqueles que a conquista do bem comum foi alcançada. O bem comum em Angola não está alcançado. Pobreza multidimensional. Em cada 10 angolanos, 5 a 6 tem pobreza multidimensional. O que o presidente Lourenço fez para transformar isso? O número era menor a quando da sua entrada. Houve uma subida exponencial de subdesenvolvimento na presença do presidente João Lourenço. É motivo para impeachment? É. E não acredita que amanhã o Presidente da República no Parlamento possa lançar perspectivas sobre como sairmos desta crise? A perspectiva de como sair não precisa ser lançada num discurso da nação. O discurso da nação, de por si, reflete o passado. O presidente João Lourenço teve 5 anos de má governação absoluta. Está no seu primeiro ano do segundo e último mandato. O discurso da nação é para projetar. Projeta-se o que nós temos em sede de precedência como realização. Nós fizemos até aqui, vamos agora fazer até aí. E, portanto, quando olhamos para todos os dados sobre índice de desenvolvimento humano,
corrupção, acesso à escolaridade, um elemento único, a pobreza multidimensional, só mesmo este elemento é suficiente para dar um cartão de qualquer das cores, menos amarelo, ao presidente João Lourenço. Okay? E portanto eu vou terminar, Sim, sim. porque o Salus disse duas coisas que me chamaram a atenção, que é o facto de, por exemplo, e eu volto à questão da legalidade, o presidente Macron teve a sua popularidade em baixa. E os políticos têm que trabalhar com esses dados, porque são esses dados que alimentam a prática política. Quais são os dados que o João Lourenço tem para aumentar a sua popularidade? Como é que alguém governa com falta de legitimidade? Como é que alguém governa com negação institucional? Como é que alguém quer continuar a governar quando existe um grupo parlamentar que coloca um documento para caçar a sua cabeça politicamente falando? Muito bem. Embora o objetivo não seja esse. O objetivo seja tornar o país mais democrático, tornar o país, fazer um ato de pedagogia ou de andragogia, levando as pessoas a perceberem que não há ninguém em Angola que está acima da lei. É uma punição político-constitucional. Ou seja, é voltar o país, que nunca lá esteve, ou colocar o país onde devia estar. Muito bem, está certo. Doutor Gilson, sim, vou já passar assim, deixa-me só ouvir. O ano parlamentar abre amanhã. Podemos já lançar perspectivas sobre quais serão os desafios dos deputados nesta nova Por favor, legislatura. eu pedi primeiro, mas vou aceitar que ele fale. Não, pediu primeiro, não há Sem problema, prejuízo pode- nenhum. Não, pode ele falar. é o moderador, pode falar, doutor Gilson. Não, Se o doutor quiser ser o primeiro, pode avançar, Mas pode falar, somos fica à vontade. justiça e nós somos... o micro não está ligado, Justiça. senhor, não está a ser ouvido. Mas quem vai falar é o senhor. Não, isso é bom que ele falou. Eu, Como é que eu é? disse é uma questão de justiça. Muito obrigado. E justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Se foi o primeiro, efetivamente vai ser o primeiro. Muito bem, pode avançar. Obrigado. O tempo já começa a fugir. Mas os temas mesmo nos levariam a isso. Não foi em vão que saíste do primeiro para o quarto tema. Doutor Olívio Quilombo, meu amigo, quando tiver que fazer um estudo sobre um projeto, ainda que for político, faça dentro daqueles que são os verdadeiros autores. Se escutar os militantes da UNITA, dos mais velhos aos mais jovens, vai ouvir a decepção que têm com esse projeto político. Sabe qual é a conclusão de ambos? O doutor está falando o quê? Tenta fazer FPU. Sim. Se você tivesse falado de uma outra coisa. O FPU, Ok. os militantes da UNITA, mais velhos, mais novos, dizem que foi apenas um caminho que o presidente da UNITA encontrou para acomodar Uma resposta rápida. os seus. Estou a falar, ilustre. Você já não esgrimiu. Dá-me só o tempo. Não, no âmbito da Mas FPU, não pode, sempre que No falamos, âmbito- sempre que a Eu gente quero uma fala, resposta. há Bom, sempre Você fez uma provocação. Não, estou a responder às Não, você questões não está que a responder, levantou. você está Disse fazendo que uma do provocação. crescimento democrático que houve, e eu estou a responder com o entendimento real daqueles que sofrem na pele o retrocesso da UNITA, mais velhos e mais jovens. O pensamento que é concluído é que foi apenas um meio que se encontrou para acomodar amigos. Está a ver? Temos que ouvir aqueles que vivem na carne. E é claro que você é um dos beneficiados, porque sabe se o seu partido concorresse, Uma clara lição política ao MPLA. se sabes que se o teu partido concorresse, A FPU é uma superação ao egoísmo político que o MPLA tem. A FPU é a representação mais efetiva de que os angolanos almejam a democracia e por elas são capazes de se unir em prol do objetivo comum. Ora O bem, não sabe o que é isso, Anicete. E o você F- não tem aqui moral para dar lições a ninguém sobre democracia. Porque o MPLA é o avesso à democracia. Do ponto de vista da sua eleição, das lideranças internas, diga-me em que momento é que vocês tiveram mais do que um candidato às eleições. Diga-me. Eu quero assinalar, se calhar esqueci. Meus livros em casa, se calhar tem algum livro que diz isso e eu não sei. Diga-me quando. Exato, pode Quando avançar. vocês MPLA fizerem esse exercício, Angola será um país diferente. Muito bem. Tá Quando anotado. você, Aniceto, for candidato a JMPLA, quando alguém do braço feminino for candidato Eu tenho 40 anos, aí meu é que nobre. está, Maca, já não passa tempo, para essa oportunidade. Estimula alguém Mas para você. pode candidatar-se a Aniceto, presidente do partido. Aniceto, eu quero desafiar. Você, João Lourenço, tem. Olha a intenção, ele não quer ouvir. 2026, mas eu sou mais do paciente. que um candidato. Eu quero ver que MPLA teremos. Muito bem. Tomamos boa Vai. nota. Tomamos Sim. boa nota. Bom, como lhe dizia, os resultados da nossa observação e através da técnica de observação participante demonstram um descontentamento e uma decepção muito grande sobre o projeto FPU. Os militantes da UNITA dizem que a liderança desacreditou na capacidade do partido e uniu, ou melhor, favoreceu os seus amigos. Daí o ligar cimeiro. Claro que não se esperaria uma posição diferente. Olívio sabe que o seu partido, o Bloco Democrático, já desmaiado, tu não chegarias a deputado. E claramente
claramente que você foi um dos profissionais, foi uma das pessoas privilegiadas e deves, não, Olívio, deixa-me então falar, porque que... Este assunto que queria rebater. Este assunto que queria rebater. Por que é que vocês intimidam e querem sempre, digamos, interromper o meu entendimento? Pode avançar para concluir. Queremos lançar perspectivas sobre aquilo que será o... Não, eu estou a responder à provocação que foi feita ao meu legislativo. partido, o MPLA e a minha liderança. Ele trouxe Pode entendimentos. responder. Que não precisa, calma, que não precisas ferir o meu direito, porque eu conheço. O direito significa aquilo que você não pode tocar e o Estado deve preservar. Como nós estamos aqui, dois grandes candidatos à democracia, eles sabem bem isso. Embora vão permanentemente tentar, digamos, interromper o meu pensamento, né? Continua então, Mas tem que me deixar. Em Obrigado. relação ao seu partido, queria dizer... Ora que bem, queria o rebater. FPU, como dizia, é uma desilusão grande para os militantes da UNITA, mais velhos e mais novos, porque eles entenderam mais tardiamente que visou favorecer amigos. É triste. É descrucificado. Agora, relativamente a essa narrativa da falta... E ainda Olha bem que só. separou. Relativamente a essa questão da narrativa sobre a falta de popularidade, essa estratégia que o partido UNITA usa é muito atrasada. Primeiro, criam páginas com popularidade fantasma. Segundo, naqueles atos em que há pequenas manifestações, o que é que eles fazem? Instrumentalizam militantes, depois filmam e acham que isso vai vender contra as lideranças. Fizeram isso com o presidente, com a vice-presidente do nosso partido. Mas para nós, enquanto MPLA, se estamos numa sociedade, num Estado democrático de direito, pese embora a visão sociológica diz que está em construção, para nós é uma abertura. Quando as pessoas têm, digamos, oportunidade de se manifestar publicamente, esgrimirem a sua ideia, ainda é melhor para nós, os estudiosos dos fenômenos sociais, quando esses atos acontecem, digamos, sem consequências para as pessoas, sobretudo consequências físicas ou outras. Isso é um elemento que deve ser aqui assinalável. Não pode assim. Muito bem. Assim. Vamos O fazer debate o não seguinte. vai acabar. Muito Depois bem. vamos criar um debate só os Muito bem. dois. Muito bem. Vamos só fazer o seguinte, rapidinho, para solicitar também a opinião do doutor A Frente Patriótica Gilson Salus. Unida foi resultado das deliberações de congressos dos partidos e do projeto político para já que compõe a Frente Patriótica Unida. Houve um congresso na UNITA e esse congresso deliberou que a UNITA fosse com uma ampla frente. Não precisas explicar Não, tudo isso. Não, eu não sei. Eu não sei. O Bloco Democrático realizou uma convenção que também deliberou isto. É normal que os congressos representem um momento de ruptura partidária, é normal. Isso se percebe. exato, yeah. Mas as rupturas do congresso são temporárias até durar o congresso, porque ela fica dividida nos candidatos ao congresso que tenham projetos para o partido político objetivando o Estado. Quem ganha depois disto une numa única chapa, a chapa que venceu. E essa chapa que venceu, Que não venceu. levou, Que não no caso do venceu. Bloco Democrático, O MPLA ganhou as eleições. levou para uma ampla frente, que tem uma liderança competente, coesa, com capacidade de mobilizar políticos de várias estruturas políticas e sociedade. Portanto, isso só se faz quando há maturidade política, por um lado, partidária, e quando a liderança visionária. Antes de você não percebe essas coisas, não fala mais. Agora vou lhe dizer uma. Não, eu tenho que lhe responder. Não, olha. Não, eu vou responder. Vou responder aqui. Vou responder. É sim. Olha a intenção. Olha a intenção. Não, eu tenho que responder. Eu estava no uso da palavra. Tem que ser muito rápido, então. Muito obrigado. É uma pena, eu disse na minha introdução, esperava-se mais. A UNITA, ao convencer, ao trazer o meu amigo e antigo camarada da JMPLA, percebeu que temos as mesmas origens político-partidárias e interpretou que ambos somos amantes dos estudos. Até aí acertou. Mas agora, o ilustre desviar do que são preceitos, isso é assim, a Conferência de Berlim também produziu, ou o Congresso, ou a Conferência também produziu um documento em que as lideranças dividiram a África. E buscar sustentabilidade num Congresso da UNITA, influenciado, em que o líder conseguiu impor a sua vontade, e é típica em África, para justificar ou para não aceitar o descontentamento dos militantes. Isso é um erro gritante. E se nós hoje não olharmos para as instituições, se nós não olharmos, olha, vê só o que é que ele está a fazer. Não pode, tem que me deixar esgrimir. Olívio, deixa. Não, ele tem que me deixar terminar. Daqui a pouco volto aos dois. Não, eu quero terminar. Não. Não temos tempo. Eu vou.
dizer o Olívio Mas tudo bem. por favor. Vamos fazer o O seguinte. Olívio, não pode ser, segundos para não terminar. vou aceitar isso, jura Sim, sim, a mesmo. terminar. É assim, se o Olívio interrompe, fala, eu tenho o direito de responder. E Mas aqui, tudo bem, a concluir, doutor. mas não interrompa, vou chegar lá. A questão de buscar essas falácias contra a vontade real. E aqui até o Olívio, enquanto pensa, um dos maiores problemas que nós, África, temos em Angola é precisamente isto. Muitas das vezes é a liderança, pela posição e a qualidade do voto que têm, e imporem as suas vontades. Nós hoje temos que ter uma governação, uma liderança de proximidade, em que os líderes conseguem Existe entender... algum líder mais próximo do cidadão? Doutor, vamos só. Daqui a pouco volto que fez assim. uma campanha de carro, ao Vamos contrário só- do Rio de Janeiro, fez uma campanha vamos de só concluir avião. aqui, doutor Aniceto Quem Cunha. tem mais contato com a população, Aniceto? Exato. A concluir mesmo. Mas quem tem que chamar a atenção é quem está a interromper-me. eu- Não é que eu estou a ser eu já- interrompido. Vou solicitar aos dois. Dias, o que é normal. Não, aos Vamos- dois não, vamos aos só- dois não. Essa técnica não é inteligente. Olívio, não perca, Olívio, Doutor Olívio que não. do ponto de vista Vamos só da fazer o popularidade, seguinte. quem tem maior proximidade e atenção e amor da população é quem, sim, é quem a população confiou. Ouve então, ouve meu caro. Sim. É quem o dono do poder confiou um segundo mandato. Muito bem. Agora não, deixa-me O dono do Já não terminar. temos tempo, temos que avançar para o último Olívio, tema. assim não chegamos lá, você Já não até é temos tempo. deputado. Não, teu papel não é este, meu nobre. Bom, vamos fazer o seguinte. Ora bem, como, Não, deixa como, só lhe, fazer o como, seguinte. como lhe disse, Mas tem que aqui concluir mesmo. há uma recomendação essencialmente para esta liderança Aniceto. política. Deve ter capacidade de ouvir a inspiração de quem lidera. E essas são as recomendações universais. Se quisermos crescer em termos de desenvolvimento de país, temos que olhar para esses quesitos basilares e fundamentais. Muito bem. Portanto, se eu não Muito bem. ouço aqueles que lideram na base, na intermédia, não vou conseguir agradar o top. Muito bem. Mais uma Doutor consultoria Gerson gratuita, Salus, né? Porque o doutor- presidente doutor Gerson Salus. visitou a rádio Muito depois de bem. uma, Doutor- não, de uma doutor, consultoria. Ainda não vamos foi para aí, pago, não vamos Olívio. para aí, não vamos Atenção para a aí. isso. Doutor Gerson Salus, agora eu consigo. Vamos já Gabriela, avançar para o último a tema, ação sem política- prejuízo, sim, sem sim, prejuízo ação de poder política, falar isto. permita Mas só. quero já introduzir o último tema, já não temos tempo. Sem prejuízo de falar sobre isto, vamos fazer o seguinte. Vai introduzir, É, mas permita-me só dizer isso. Mas né? tem que ser rápido, então, A por ação favor. política que muitas vezes é movida pela competição política, durante algum tempo foi compreendida como mais amoral do que propriamente moral. E depois, com os grandes estudos de, por exemplo, Aristóteles, a ética, Nicômaco e mais tarde John Rawls, a teoria da justiça, começou-se a perceber que a política também é revestida de ética, não é? Ela não está isenta da moralidade da ação do político. É aqui onde eu digo que a ação mais nobre da ação política, passe o pleonasmo, é efetivamente a garantia e a concretização das aspirações mais altas dos cidadãos. Muito bem. Aristóteles chamava isso de eudaimonia, ou seja, a ação do político, a ação do presidente da República enquanto titular do Poder Executivo e chefe do Estado é a promoção das condições que visam e garantem a eudaimonia do cidadão, ou seja, Muito bem. a sua Doutor realização Gerson Salus, pessoal. já que, Isto é ação- já que está a falar desse assunto, vamos olhar para as últimas exonerações efetuadas a nível do aparelho governativo da província de Luanda. O destaque recai Tomás Bic, até então administrador municipal do Kazenga, e o seu homólogo Nelson Fuente, que foi exonerado do município do Icolibengo. Esses dois tiveram destaque na imprensa pelo facto de os seus nomes serem citados em supostos atos de corrupção. Vamos olhar para este assunto, vamos fechar com ele. Bom, primeiro é importante dizer que nós tomamos nota das informações que arrolaram estes indivíduos que por acaso foram titulares de cargos políticos ao nível da miniatura, ou seja, ao nível dos municípios. Mais do que isso, são, portanto, representantes do poder central, que é, no caso, o Presidente da República, porque as administrações são efetivamente a forma desconcentrada do poder, que é por excelência do Presidente da República. E, portanto, nós fomos informados por vários meios de comunicação social, não os habituais, é
é óbvio que alguns destes administradores estavam a agir contra, portanto, aquilo que são os desejos de legalidade, de ética republicana no que diz respeito às suas funções, e até posso mesmo aqui pôr em causa o facto de, portanto, a lei número 3/10, que é a lei da probidade pública, ter sido infringida por estes indivíduos, dadas as informações que nos fizeram chegar em relação, portanto, aos atos de corrupção, aos atos, portanto, de favoritismo, nepotismo, e não só praticados por estes indivíduos. E, como sabe, a nossa lei da probidade pública exige que o agente público tenha em si, no âmbito das suas funções, o princípio da legalidade, o princípio da probidade pública, o princípio da competência. Claro, esta pode não estar em questão, mas obviamente arrolados aos casos de corrupção, aos escândalos, portanto, de assambarcamento do erário, não podemos pôr de lado a questão da legalidade, ou seja, o não cumprimento dos normativos constitucionais, e não só. E mais do que isso, a questão da probidade pública, ou seja, o agente público tem de agir em prol de uma moral política, ou seja, a consciência da justeza das suas ações devem ser pilares que movem, portanto, tudo quanto for fazer no exercício da sua função enquanto administrador. Enquanto administrador é um servidor público, e enquanto servidor público tem responsabilidades de servir e não servir-se. Portanto, quando informações ligadas, por exemplo, a atos, escândalos de corrupção arrolam determinadas figuras com responsabilidades, como é o caso de administradores municipais, é claro que põe em causa a prossecução dos interesses mais altos daquela comunidade. E pondo em causa a prossecução dos interesses mais altos daquela comunidade, põe em causa efetivamente a realização daquelas pessoas, o bem-estar daquelas pessoas. Por exemplo, o meu amigo, quando estamos a falar da destituição, Aniceto, diz que há um setor que foi muito beneficiado durante esse todo o período em que é vigente, claro, a presidência de João Lourenço, e diz ser o setor social, fazendo aqui exemplo dos hospitais. Hoje temos muitos hospitais, né? É claro que não podemos negar que hoje temos muitas infraestruturas que, por excelência, deviam prestar um serviço hospitalar efetivo, com impacto na vida dos cidadãos. Mas é bem diferente ter infraestruturas hospitalares e ter serviços hospitalares que atendam a demanda social, sirvam efetivamente os cidadãos e minimizam o sofrimento dos cidadãos, e, mais do que isso, respondam para o qual foram erguidos. E é só ver que os níveis de mortalidade são cada vez mais altos. Você vai a estes hospitais, quando tem meios, não tem recursos humanos. Quando tem recursos humanos, não tem meios. Então, podemos nos gabar de ter havido efetivamente um investimento forte nas infraestruturas sociais, no caso, hospitalares, estão a servir efetivamente os cidadãos. Portanto, eu acho que é preciso ter em conta que a ação, a função do agente público, no caso do administrador, é servir à comunidade municipal, estar ao serviço dos interesses mais básicos das comunidades. E, portanto, administradores arrolados a acusações de corrupção, de nepotismo, e, mais do que isso, de servir-se do que propriamente servir a comunidade, efetivamente não podem ter outro destino senão a exoneração. Espero que, portanto, as outras instituições acoladas a isso tomem posições. No caso, a Procuradoria-Geral da República, se há acusações, algum órgão tem que funcionar. Exato. E, no caso, a PGR deve se pronunciar em relação a todas as
as acusações que recaem sobre estes indivíduos. Muito bem. Doutor Aniceto Cunha, agora consigo essas exonerações, são várias, mas o destaque aqui está a recair para Tomás Bica, do Kazenga, e tanto Nelson Funeta, do Icolibengo, cujos nomes têm sido citados em como estando envolvidos em casos de corrupção. Terá havido alguma relação, exoneração e estas denúncias, sem prejuízo da presunção de inocência? Consigo. Estou a gostar do teu crescimento e elevação. O comunicado de imprensa do governo provincial diz no seu preâmbulo o seguinte: por conveniência de serviço, o governador provincial de Luanda, Manuel Gomes da Conceição Homem, exonerou hoje, 10 de outubro de 2023, nos termos da lei, os seguintes responsáveis. Por conveniência de serviço, certo? E a nós chamou a atenção não só o alistamento deste tema na grelha para debate, mas bem como também as notícias que foram aqui vinculadas pela Rádio Despertar. Neste contexto, a Rádio Despertar foi pequena porque da peça que ouvimos, bem lida por uma jornalista com uma dicção, peca, porque a Rádio Despertar demonstrou não ter capacidade de ouvir o contraditório, reportou uma informação posta a circular em várias portais de redes sociais e fez aquilo como se de uma notícia investigada pela Startup, sem ter Mas a Rádio Despertar observou que tentou contactar essas figuras não, visadas. Na altura isto está gravado, está no YouTube, não estou a dizer de facto o que aconteceu e o que foi noticiado, não da intenção, ou depois de calhar de vocês terem visto o erro. Portanto, isto não é bom, deve-se dar a todos a presunção da inocência, deve-se dar a todo mundo o benefício das dúvidas e que, ao invés de estarmos a fazer julgamentos públicos, né, devemos esperar com que os órgãos competentes, os órgãos de justiça se pronunciem, porque aqui nós vimos e falamos bem na nossa introdução, essa tendência que o Partido UNITA tem de criar páginas fictícias nas redes sociais e depois usá-las a seu favor, digamos, está a trazer uma cultura de ajustes de contas públicas com as pessoas. Não é bom. As pessoas têm integridade física, moral, as pessoas têm família. Isso afeta as pessoas, afeta as famílias. Essas pessoas deram o seu melhor de si através dos instrumentos em que foram confiados para servir o país. E enquanto pessoas têm momentos positivos e negativos, nós, enquanto jovens, não deveríamos nos deixar ser instrumentalizados e a julgar os outros através das redes sociais, numa demonstração de tintal incompetência, numa demonstração de desfio do ódio do outro, porque tem-se estado a ver quando há uma tendência da evolução, sobretudo por parte de jovens, há sempre necessidade de guerrearem e usam as redes sociais para o efeito. Como viu, o comunicado do governo da província não tem qualquer relação. E o mesmo posso dizer, o governo não podia dizer isto porque tem que ser os órgãos de justiça a investigarem. Por isso é que disse, não façamos, né, um julgamento público. E eu estou a dizer, vou lhe dar agora um exemplo. E o mesmo vimos, por exemplo, com o deputado o Nelito Equico, que foram feitas, né, acusações e até manipulações de coisas que nada tem a ver com ele. Portanto, esses instrumentos, porque se nós jovens continuarmos assim, podemos, digamos, regredir aquilo que temos estado a lutar para construir, que é a nossa nação, porque definitivamente nós temos mais do que nos une, mais elementos que nos unem para Angola do que nos separam. Muito obrigado. Nós temos que ter a capacidade de compreender que não é bom. Se eu tenho capacidade de debater com as ideias de Olívio, eu faço-a de forma escrita e não escondendo essas hipocrisias. Eu faço, nós somos amigos e fora disso, não obstante ela agora estar emprestado ou ser uma muleta da UNITA, mas eu respeito, eu tenho carinho. No debate político eu tenho que ter o limite da ética. Isso não significa que nós temos que extravasar, fazer de tudo, porque isso acaba, digamos, quer o caso do Tomás Bica, o Nelson Funeta, quer o próprio caso do Nelito Equico, acaba desmoralizando e baixando a sua moral, porque nós estamos a ver que é um indivíduo que são pessoas que se dedicam, muitas das vezes prejudicando a família e a sua saúde, em prol do projeto de nação, cada um deles através de um instrumento, se é a Assembleia Nacional, se é a administração, se é o governo provincial, dedicam-se para dar o que é melhor nessa fase do desenvolvimento do país. E é uma nota muito negativa. Está certo. Doutor Olívio Columbo, a sua opinião? Olha, eu gostava de começar
As exonerações em Angola são sempre por conveniência de serviço. Tanto a exoneração quanto a nomeação sempre por conveniência de serviço. Nunca se explica em que circunstâncias, por que razões a conveniência de serviço esconde ou acoberta as razões reais da exoneração. Mas um bom gestor público deve ser nomeado e exonerado por razões muito óbvias, pela competência, ou por substituição, ou porque achou que já não deve continuar naquele cargo e deve sair. E nós temos poucos casos de demissão. Até porque a forma como está estruturado esse regime, as pessoas quando entram quase que já não saem, ficam lá até morrer. E essas exonerações são exonerações que chamam a atenção porque vêm de municípios onde existe naturalmente muita pressão sobre estes governadores em função da sua prestação, que na maior parte das vezes é negativa, sobre o espaço que eles administram. Eu falo do Cazem com alguma propriedade porque fiz muita pressão ao Sr. Tomás Bica sobre a questão da 7ª Avenida, mas que depois, no final das contas, parece que já não depende só dele, porque é uma questão que depende do governo central, na maior parte das vezes. Mas também devemos aqui saber que as nossas administrações têm muitos problemas de gestão, muitos problemas de conflito de interesses, sim, e no Cazem houve muitos problemas de conflito de interesses, sim. Agora, claro, há notícias que colocam as figuras exoneradas como sendo, vai lá, dizia, supostas acusações de questões relativas à corrupção, ao peculato, ao favoritismo, a enriquecimento ilícito, que tem que ser provado, como é óbvio. E é esse ato da aprovação que chama as instituições a funcionarem de facto. Porque se esse país fosse um país democrático como se pretende, ou como se ouça dizer que não é uma democracia, se houvesse algum envolvimento dessas figuras em questões de peculato, corrupção e branqueamento de capitais e enriquecimento ilícito, tem que ser público. E não se pode ter medo de processar o indivíduo dessa dimensão. Se ele geriu mal a coisa pública, tem que ser responsabilizado para podermos, naturalmente, não só oxigenar a democracia por um lado, mas como também moralizar a sociedade. Agora, também não concordo que se faça publicamente acusações infundadas, sem haver provas, claro. Agora, claro, a PGR tem a missão de ir a fundo. São acusações fortes, nós conhecemos muitos desses municípios, trabalhamos nele, conhecemos as dificuldades, conhecemos, que já fizemos, por exemplo, eu assinei petição sobre a 7ª Avenida contra o Sr. Tomás Bica, porque morreu e continua a morrer crianças naquela circunstância geográfica na vala. Isto é uma questão muito pesada. Isso pode pesar criminalmente sobre ele porque ele foi gestor público daquela circunstância administrativa. Para defender-se, ele tem que dizer que não dependia de mim, dependia da A ou de B. E ali o processo sai dele e passa para uma outra figura. Então, eu acho que isso também tem que ser dito. Agora, claro, não se pode acusar as pessoas em esta pública sem ter provas. Se há provas, apresentem as provas e serão responsabilizados publicamente. Se não há, não pode haver acusação. Agora, que as administrações são mal governadas, isso não é mentira, todo mundo sabe disso. Ok, está certo, meus caros. Estamos conversados em relação ao programa de hoje, faltando apenas um minuto que cada um vai beneficiar para a abordagem livre, o positivo e negativo da semana. Começo consigo, doutor Salusa. Porque é comigo. Bom, eu penso que o negativo para mim da semana foi efetivamente a cena que assistimos ontem em relação, no entanto, à reunião extraordinária convocada pela Presidente da Assembleia Nacional para, no entanto, discutir o requerimento que visou a iniciativa de acusação e destituição do Presidente da República. Negativo para mim, por quê? Porque não consegui perceber efetivamente o que é que os deputados fizeram. A única coisa que nos foi dada a conhecer é que foi chumbada a iniciativa. Nós não vimos discussão, nós não vimos votação efetiva sobre, portanto, o negativo está aí efetivamente. O negativo está aí, né? Isto para mim é o negativo, né? Por isso é que eu, quando começamos o debate, eu perguntei o que é que os deputados ontem fizeram na Assembleia Nacional. Se votaram a comissão eventual, se discutiram a iniciativa que visou ou visa acusar e destituir o Presidente da República, porque no final ficamos sem o direito de uma informação imparcial, sem o direito de uma informação neutra, sem o direito de uma informação
objetiva, sem o direito de uma informação que visa efetivamente Exato. Doutor, informar o os cidadãos positivo. sobre o que se estava a passar num espaço de excelência representatividade dos cidadãos. Doutor, positivo. Eu não tenho positivo para hoje, mas eu tenho um desafio a lançar ao grupo parlamentar da UNITA. Tendo vivenciado a cena de ontem, em que suas pretensões, infelizmente, ficaram ultrapassadas e foram goradas por enquanto, pelo menos. O desafio é: o que é que a UNITA vai fazer? O que é que o grupo parlamentar da UNITA vai fazer quando, por exemplo, pretende destituir o Presidente da República e é o mesmo Presidente da República que amanhã fala à nação? O grupo parlamentar da UNITA estará na Assembleia Nacional? Vai ouvir alguém que quer destituir? Muito bem. Portanto, Doutor, o meu desafio, o meu desafio era que não. Sim, muito bem. Um outro, quando eu vim para cá, quando estava a pensar no tema em relação à destituição do Presidente da República, eu perguntei a um amigo até que é jurista. Doutor, tem que fechar, já não temos mais tempo. Sim, se te perguntasse qual é a perspectiva que você tem, a expectativa que você tem em relação ao discurso do Presidente da República na segunda-feira, o que dirias? Ele disse-me que o presidente tivesse a coragem de se demitir, dizer, olha, vou me demitir. Eu disse, não sei se o presidente terá essa capacidade, também tenho essa expectativa. Doutor Aniceto Cunha, positivo ou negativo da semana? Claramente é o comportamento da não aceitação do chumbo dado a essa intenção e que com alguma maturidade, prudência, que isso só elevará o partido UNITA, reflitam e responsabilizam as pessoas que enganaram e que seria bom deixarem de socorrerem-se desses estudos, esse apoio que têm estado a receber externo. Parece que não conhecem a nossa realidade, porque contar com um voto de um deputado do MPLA para destituir a liderança... E o segundo é precisamente o negativo, foi o que... Aliás, isso prova por si só que ele tem sido mal assessorado, né? Os assessores têm estado a enganá-lo. O outro negativo é precisamente que, apesar desta rádio estar aqui no Sovismo, o presidente da UNITA só conseguiu visitar essa estação depois de algumas críticas que fizemos aqui. O positivo, aliás, o outro negativo é precisamente que foi precisamente calculada a data da entrada dessa pretensão, visava inviabilizar precisamente a ação de segunda-feira, mas eles não conseguiram, digamos, chegar a esse. Estão muito distraídos, né? Como disse, né? A UNITA é muito desenvolvida no atraso. O positivo é realmente, digamos, essa ação que os deputados do grupo parlamentar do MPLA demonstraram que estamos coesos, estamos unidos e que o MPLA está sólido, que acredita e apoia incondicionalmente na liderança do presidente João Lourenço. Muito Ok, doutor Olívio Columba, positivo e negativo da semana? Eu vou começar o meu negativo lendo exatamente o que aconteceu ontem no nosso comunicado de imprensa. O grupo parlamentar da UNITA viu amplamente justificada a sua decisão de propor a destituição do Presidente da República por violação, entre outros casos, do Estado Democrático de Direito. O que aconteceu na Assembleia Nacional ontem, no caso hoje, vem acrescentar a motivação bastante para os angolanos confirmarem que o partido que sustenta o regime está esgotado. E continua, o grupo parlamentar da UNITA esclarece que, nos termos da Constituição e da lei, o ato de votação praticado na Assembleia Nacional é nulo. Ok. O outro negativo que tenho é a morte de um deputado da Assembleia Nacional, o professor Eduardo Paulo, por doença. Portanto, os professores para mim são eternos, nunca morrem, sobretudo pela capacidade que têm de formatar e formar pessoas. Era uma pessoa ligada à formatação ideológica da UNITA e muito entregue à comissão em que pertencia, ligada à educação, saúde. E, portanto, Angola perde uma figura de extrema importância. O outro grande negativo é exatamente a incapacidade que se tem dos intelectuais de Angola prestarem-se à intelectualidade. E eu chamo aqui a razão dos meus colegas do MPLA, que coloquem sempre Angola acima do MPLA. Ok, o MPLA fechou. está abaixo da Angola.
Fechou. Sim. Muito bem, obrigado, doutor Olívio Columbo, doutor Aniceto Cunha, doutor Gilson Salúcio, obrigado a você que esteve do outro lado em nossa sintonia. Nós vamos com a promessa de voltar no próximo domingo. O programa foi assegurado por Horácio dos Reis, que supervisionou aqui na técnica.